Ei, gente, paz do Senhor, tudo bem? Como vocês estão? Mais uma vez estamos aqui com mais um podcast Mulheres Edificando Vidas. E hoje estamos com presença especial. Primeiramente, a minha amiga Mila Rantum, pai, gente, tudo bem com vocês? Deus abençoe a sua vida ao assistir esse vídeo. Hoje, uma pessoa muito especial para a gente estar conversando, que é o nosso, agora já amigo, né? Com certeza. O cantor Rafael. Palmas que a gente não tem ainda, mas... Palminhas. Vai ter em breve. Mas, Rafa... Paz do Senhor, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Camila, Lene. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. E ela falou assim que estamos aqui agora com certeza amigos. Eu não sei disso, tô brincando. Eu sabia que ele ia fazer isso, Camila. Tô brincando, gente. Mais do que amigos aqui, irmãos. E eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá, gente? De poder participar desse trabalho maravilhoso. Valeu. Amém, E a gente louva a Deus pela vida, né? Do Rafa. Somos Porque gratas. quando a gente pensou no podcast, você era a segunda pessoa mesmo. Olha aí. A gente só não achava que seria com essa velocidade. Né? Tão rápido. Que honra, que honra. Mas... Você já estava incluso já no tava plano. Incluso, verdade. Acho que eu já tinha comentado Sim, com sim, você, já né? tinha comentado. A gente ia estar fazendo. Como a gente estamos ainda progredindo no nosso projeto aqui, Mulheres Edificando Vidas, né? Eu quero começar pelo Rafael, né? Sem os títulos, sem os cargos, né? Eu tenho mania de dar Google nos nomes das pessoas. Eu fiz isso com o pastor Bruno quando foi o podcast com ele. E aqui, só para a gente descontrair no início, você já deu um Google no seu nome? No menos já. Você é bem internautinha. Né? Na verdade, tem uma história, assim, já do meu nome. Já tem uma história, já dá para começar a contar uma história, assim, por então conta do meu ótimo, nome. né? Então eu já quero ouvir a sua história primeiro. Por que você tem o nome? Antes de começar a perguntar, vai lá, fala. É. Quem é o Rafael? Tá. Vocês querem saber a história ou quem é o Rafael primeiro? A história do seu Exato, nome. do seu Ok, nome. ok. A história do seu nome. Beleza. Então, já havia sido decidido pelos meus pais que na verdade, eu preciso confirmar isso com meu pai. Confirmar isso com ele. Tá na Porque eu não dúvida. sei se eles escolheram o meu nome antes ou depois da situação que eu vou contar para vocês. Tá. Ok. Mas aconteceu o seguinte, a minha mãe estava grávida, obviamente, de mim, né? E um pastor teve um sonho que ele via que o cordão umbilical estava enrolado no meu pescoço. Meu Deus. E que que minha mãe dava à luz, mas eu já nascia morto, né? Nascia morto. E aí ele contou aquilo para o meu pai. E meu pai, o tempo passou, chegou o momento da minha mãe dar à luz, né? E aí ela começou a sentir as dores e tal. E foi quando meu pai se lembrou dessa situação. E aí meu pai se colocou a orar ali mesmo no hospital. E assim, não passou muito tempo desde que o pastor falou desse sonho para o meu pai. Foi coisa assim da mesma semana, sabe? E aí meu pai orou e quando a minha mãe deu à luz foi cesárea e o médico me tirou lá de dentro e realmente estava. O cordão umbilical estava enrolado no pescoço, estava todo enrolado. E aí se tivesse sido parto normal, talvez não tivesse dado tempo. Mas Você realmente como não teria sobrevivido. não teria sobrevivido, mas como foi cesárea, aí deu tempo de tirar, desenrolar e tal. E o meu nome é de Jeová Rafa, de Deus que cura. Uau! Então, Deus, por isso que Deus eu tô curador. aqui, eu dei o Google. Significa Deus cura. Deus cura, Deus curador, ou Deus que sara. Meu Deus, Rafa. Que E forte. é de onde vem o nome, né? nome, de Jeová, né? Isso, Jeová Rafa, de Rafael. Aqui o Google continua. Indica uma pessoa paciente. Eu tento. Você reconhece Você também? Eu tento, tenho eu dificuldade tento. de reconhecer. Não encaixa. Não, eu tento ser paciente. Não, eu acho que eu sou um Você pouco. você Eu acho que assim, não dura tanto tempo, mas Eu sou paciente, mas nem tanto, né? não é eterna, mas tem um pouco. O segundo ponto, eu achei muito legal também, é perseverante. Aí sim, aí eu enquanto eu não conseguir, Tipo, eu não desisto nunca. não desisto, não. Isso é bem verdade. brasileiro. Uma valentia, Isso é verdade, né? isso é verdade. Engraçado que mostra isso já uma luta pro nascer, né? Uhum. Mesmo Desde enfrentando aquele desafio, tadinho, Já lá de baby, né? Mesmo sem ter Porque é consciência. incômodo pro bebê lá dentro ficar com Então, um cordão enrolado. Pois é, e assim, você vê que a persistência vem desde Já a Desde barriga, veio né? baby, né? Desde a Meu Deus. Olha que bonito, continua, Rafa. Que procura beneficiar os que precisam de ajuda. Eu gosto de ajudar.
De verdade. Sério. Tem gente que pode achar que eu só penso em mim, mas não é, gente. Não, vocês estão Nossa, enganados. quem conhece o Rafael fica calado É. aí. Essas pessoas que eu falo que pensam isso são aqueles, tipo, muito próximo de mim, assim, sabe? Muito íntimo. Conhece ele mesmo, de verdade. Mas vocês estão equivocados, gente. Eu penso no próximo, eu gosto de ajudar. Onde eu posso, assim, colocar a minha mão. Se for para somar, aí eu me atrevo aí. Mas tem uma coisa que eu evito o máximo. É assim, se eu percebo que eu vou incomodar, se eu percebo que eu estou incomodando, eu nem chego perto. Sim. Nem vou. Ah, mas precisava não sei o quê, mas eu preciso fazer tal coisa. Ah, mas se eu percebo que vai incomodar alguém, eu prefiro nem... Sim. Então, eu assim, faço as coisas, mas faço para somar mesmo, de verdade. Nada para tentar atrapalhar ninguém, assim. Sim. Agora, a Dalaine vai encaixar agora, né? Sim. Primeira pergunta aqui. Você se acha introvertido ou extrovertido? Eu sou tímido, mas eu gosto de brincar. Gosto de dar risada. Com quem dá Certo. liberdade, eu... Você Tipo avança, uma né? Lani da vida. Aí eu gosto de dar risada. Eu gosto de brincar mesmo. Gosto da bagunça. Aqui só pra... Mas assim, se eu sentir que tem liberdade, senão eu fico ali na minha, você não vai ouvir Tipo, vou ficar caladinho. você não vai ouvir um A, eu fico na minha ali. Mas se eu sentir que deu liberdade, aí, irmão, aí aguenta. Esse é o, Vai até é o, o é o- limite. é o- é o índice do Rafael. Né? Mas a gente tem percebido aqui, pelo pouco que a gente... Né? De quando a gente dá risada, de Né? quando a gente... É bom, é Zoa bom, um é com o gostoso. Suas memórias da infância, Rafa, o que você tem de, assim, lá da infância, que marcou muito? A não ser o Lembranças, caso, né, assim? do Baby já lá, começou. que já é muito forte. Olha, a minha infância foi muito boa. Assim, não tem, acho que eu não tenho... Assim, tem um outro testemunho que eu ainda era criança, eu devia ter uns 5, 6 anos, e a gente gostava litoral... Quem mora em São Paulo vai pro litoral paulista ali, né? Isso. E aí, eu não lembro qual era a praia que meus pais decidiram ir. E eu sei que uma dessas praias que a gente foi tinha uma saída de esgoto que dava na praia. Você que é de São Paulo... Sim, é. Tem os canais, né? Isso, que aí eles Os canais. soltavam um pouco de água lá na praia. Hoje em dia, não sei se ainda é comum. Faz muito tempo que eu não vou para a praia em São Paulo. Mas naquela época era muito comum isso. E aí a gente ficou numa parte ali que dava um pouco próximo desse escoamento, né? Sim. E aí brincando ali na areia e tal, e acabei bebendo um pouco de água. Brincando, a onda vem, bate, não sei aquele negócio. A onda vai, cobre, aí bebi água. Enfim, voltando pra casa, comecei a passar mal. E aí só foi o tempo de chegar na minha casa, deixar as coisas e ir pro hospital. Aí fiquei internado. E os médicos começaram a aplicar antibiótico, porque eu estava piorando. E só piorava. Mesmo com os remédios, continuava piorando. E aí os médicos descobriram que eu havia pego uma bactéria daquela água que escoava na água da praia. E havia pego uma bactéria, e essa bactéria estava se alimentando do antibiótico que eles estavam aplicando. Meu Deus, estava piorando. Tava piorando muito, muito, muito. Eu cheguei, tipo assim, eu era de 5 aninhos, eu sempre fui meio cheinho já. e aí no hospital eu fui emagrecendo. Fiquei... Eu tenho uma Palito. foto dessa época, eu vou ver se eu acho. Só tinha cabeça desse A gente achou ela, a gente vai por brincadeira. Não, essas coisas eu não... No máximo eu mostro dessa distância Você aqui, ó. assustou, Tá né? aqui, ó. Olha daí. E aí, os médicos conseguiram descobrir isso a tempo e aí aplicaram um outro remédio que conseguiu vencer assim a bactéria e tal, mas estava chegando numa situação que eu tinha emagrecido muito mesmo. dias lá no hospital? Fiquei uma semana internado. Fiquei quase uma semana e meia, uma coisa Então, foi assim, bem internado. sério, né, a Foi situação. uma bactéria muito forte, minha mãe fala. E eu me lembro mais ou menos disso que aconteceu. Me lembro de ter ficado internado, mas assim, eu não conseguia pegar a gravidade, né? Entendi. Ali, Bem pequeno. muito pequeno, não conseguia pegar a Você ainda gravidade da consegue lembrar? situação. Eu não lembro de Você nada não de tinha 5 anos de dores? idade. Não, Você não lembra de ter dores? não lembro de ter sofrido assim essas coisas. Eu lembro que assim, problema de disenteria foi 1 semana e meia, Uau. todos os dias assim. Eu lembro que tinha isso, então eu estava me desidratando muito.
Nenhum remédio ficava. Nossa. Aplicando direto na veia, mas mesmo assim, graças a Deus, eles descobriram a tempo o que era, né? E aí, graças Foi a mais Deus, cedo. passamos por essa fase. Uhum. Mas, assim, marcante mesmo de infância, acho que mais esse testemunho também sobre cura, né? Sim. Cura também, né? Glória a Deus. Sobre Tudo já cuidado vem de lá Deus. do seu testemunho, já vem tipo Do- tudo é. espiritual ali, né? É verdade. Já bem A forte. gente não conhece muito você, que nem uma curiosidade que eu tenho mesmo, que eu não sabia. Você tem os pais vivos ainda? Sim, graças E a eles Deus. são crentes, você já São. nasceu. Você nasceu no nesse berço evangélico. momento. Aham, Você aham. tem irmãos? Tenho 3 irmãos. Sério? Achei que qua- era, na achava verdade, que ele era Acho o que você é único. o único. Não. Ó, você vê. Somos em 4, eu sou o mais velho, aí tem mais um rapaz que todos os outros moram em Portugal. Uau. Aí tem mais um rapaz que é o Nicolas, aí tem a Giovana e depois tem o Vitor, que é o último. O Vitor já está hoje com 19 anos, eu acho. A Giovana deve ter 25 por aí e o Ni tem 29 ou é 30. Eu já tô com 34. Ele deve ter uns 30, 31 já. Você não tem cara de 34. Não. Graças a Deus. Tem cara de mais novinho. Graças É, eu a também Deus. achei. Sabe se tem cara de bebê. Se eu Todos fizer um seus implante capilar, então, aí eu volto pros 25. Todos os irmãos são crentes. Todos, graças a Deus. Lá eles congregam na Igreja Batista de Algés. Todos IBR têm, Algés. estão na igreja, tudo. Sim, sim. E, assim, efetivos na igreja. Glória a Deus. A minha irmã faz parte do grupo de louvor, inclusive canta muito. Eu falava pra ela que ela ficava enterrando o dom que Deus deu pra ela, porque Então você puxou ela, no caso. canta porque demais. ela é Canta mais de... velha. Ah, É, ele é eu mais sou mais velho. velho. Ah, você é o Mas mais ela velho. canta demais, canta demais. Todos E aí- eles têm aptidão musical? Não, só eu e a minha E a irmã. Giovana? O Nicolas e o Vitor, Deus colocou eles em outras filas para adquirir outras Sério? coisas Que legal. na área musical. O Vitor até tentou, mas aí Deus foi levando ele para outros Não era o que Deus caminhos. queria pra ele. Os seus pais são músicos? Isso, então. Aí, os meus pais, é uma história legal. Eles são... Os dois são crentes, graças a Deus. Meu pai é evangelista. E desde que se conheceram, meu pai sempre na área de liderança, ministrando a palavra, e a minha mãe na área da música. E para trás da minha mãe, meu avô já também da área da música. Meu avô luthier Geração de crente, fazia né? os instrumentos dele próprio, fazia a própria guitarra, violão, essas coisas, guitarra, contrabaixo, toca bateria. E eles tinham um grupo de louvor chamado Elos da Paz, na igreja onde a gente congregava lá em Guarulhos, na igreja onde eu nasci, Jardim São João, o nome. De São João para o mundo, hein? Meu Deus. Essa foi ótima. E aí, meu avô, ele então... Eu acredito que antes dele eu já não sei, mas dele para frente, do lado da minha mãe, era tudo da área do louvor mesmo. E aí minha mãe fazia, né, minha eu mãe acho fazia vocal nesse Ministério do Louvor, Elos da Paz. E o meu pai já mais na parte da palavra, meu pai sempre foi muito estudioso, essas coisas. E aí casaram, e aí eu cresci num ambiente de ensaio. De ensaio, louvor, de grupo de mocidade, grupo de adolescentes. A minha vida era correr na igreja, essas coisas. E aí fui crescendo nesse meio. Com quanto tempo foi você, tipo, deu esse... Não, eu vou pra música mesmo, eu vou... Então, assim, quando eu não tinha mais opção... Não é que não tinha mais opção, não tinha mais escolha, né? É diferente. Eu comecei no grupo de adolescentes. A minha mãe era minha regente, meu pai era meu líder. Uau. E aí, na época, começou aqueles hinos do Raiz Coral, sabe? Sim, a coroa. A coroa, Jesus meu guia Jesus meu guia é. Ai, E aí sim, o primeiro hino que a minha mãe sempre gostou muito dessa coisa americana, da música americana. Sério? Ron Kenoli, minha mãe Olha, gosta, meu Ron já avô. profetizando sobre a vida do filho, né? Minha mãe ouvia muito através do meu avô. Meu avô gostava de ouvir, então minha mãe também seguiu ouvindo, cresceu ouvindo. E aí, quando chegou isso no Brasil, que o Raiz Coral chegou com esse estilo de coral, na verdade já tinha lá do Álvaro Tito. Álvaro Tito já tinha... vamos falar de Álvaro Tito, maravilhoso. Álvaro Tito já tinha trazido, já tinha levado para o Brasil. Você lembra do Kadoshi? Lembro, Nossa, meu avô, Kadoshi, pelo amor de Deus. Gente, que era Meu avô aquilo? tinha os discos do Top. Kadoshi lá. Deve ter até hoje, esse bobear. Ele tem até hoje, meu avô Zé Maria. Beijo, vô. Ó, E aí que ele... fofo. Beijo, vô, também. Pra mim.
E aí Calado. ele tinha os discos do Kadosh e tudo. E aí, então, foi as referências da minha mãe. Aí, a Raiz Coral apareceu no Brasil, Álvaro Tito já existia. Eu acho que Matos Nascimento vem depois. Ele é um pouco depois, também né? é outra pegada, É outra linha, é verdade. Mas aí, quando começou a Raiz Coral a explodir, o primeiro hino que a minha mãe colocou no grupo de adolescentes foi aquele Dê o Seu Melhor, do Raiz. Ai, que lindo! Pare um minuto, olha ao seu redor. Nossa, lindo, maravilhoso. Dê o seu melhor. E a divisão, né? Não, Oh, meu top. Deus. Aí, Tá, os músicos o falando. que aconteceu? Glória a Deus. A espiritual, Ok, pessoal gente, falando eu só tô orando aqui, tá? Amém, glória a Deus. Mas pode ir, eu tô amando o assunto. Não, aí a minha mãe falou, ó, seguinte, pega esse hino aí e vai treinar que você que vai fazer o solo. Aí, muito tímido, sempre fui muito tímido, até hoje. E aí a minha mãe falou, ó, vai lá, se vira, você tem uma semana para aprender e a gente Meu vai no Deus. ensaio de domingo de manhã, à noite a gente canta. Aí uma semana, pá, todo dia. Nesse período que eu fiquei sentado, minha mãe tinha um aparelho de som que a caixa era dessa altura, Eles assim, ó, eram duas enormes, né? caixonas. Eles tinham várias compartilhas. Isso. O rack, onde ia os CDs, cabiam 6 CDs. Aí ficava girando Uau, assim, eu já vi sabe? esse Já som. viu esse som? Eu já vi desse, meu pai tinha um. Aí você escolhia o número, aí ela virava e tal. Aí minha mãe tinha um desse, aí eu fiquei uma semana, o dia inteiro ouvindo aquilo, o mesmo hino. Começou a despertar em mim um gosto por aquilo. Aí eu falei, nossa, é legal o jeito que esses caras cantam, Você tinha né? mais ou menos quantos anos? Diferente. Uns 13, Adolescente. Ai, 14, novinho ainda. 15, por aí. Foi na época, assim, do boom do Raiz Coral. Aí eu comecei a ouvir, comecei a gostar. Aí fizemos o solo. O primeiro solo da minha vida no grupo de adolescentes. Aí, lógico, não saiu bom, ficou aquela coisa, tava muito tímido, muito nervoso. Primeira Treme vez nas que o pernas. microfone descia do púlpito para alguém fazer um solo Meu lá Deus. embaixo, junto com o grupo, aquela coisa toda, né? A igreja inteira olhando. Nossa. Aí, mas despertou em mim um gosto. O próximo solo, minha mãe não precisou nem pedir. Você já... Já tava não, prontinho. já tava. Foi Jesus meu guia. Aí foi mais difícil ainda. Uau, E aí, Leonardo foi do 0 a 100, Leonardo Gonçalves. Aí comecei a gostar, e chegou um momento que eu que pedia para ela colocar hinos com solo para eu fazer, porque eu Você gostava. começou a dominar a área, só você solava, Só eu, insuportável da igreja. Tinha mais tipo, ninguém. o filho da regente. É, o filho da regente. Vai solar. Você é Aí, ótimo. e aí a gente começou a... O que acontecia no Brasil? Aqui também tem, mas não com tanta frequência igual no Brasil, mas os grupos eram convidados para participar do congresso dos outros, Sim, né? nossa, Tipo, tinha. vai ter congresso do grupo Filhos de Jeová. Aí chamava a igreja... Tipo, chamava a igreja A, B e C. Aí a nomes gente... eram Aí, quando chegava lá, que o nosso grupo ia cantar, a gente sempre pegava esses hinos, né? Tipo, o povo cantava uns hinos mais cara do nosso ministério, nada contra, pelo amor de Deus, mas a gente chegava com uma pegada mais americanizada, Diferente. um negócio tipo Raiz Mas Coral. a gente precisa falar sobre isso, Tem um negocinho aí pra falar sobre isso. Vai pegando aí que é profético. Amei. Então, aí a gente chegava, o pessoal ficava, nossa, porque a minha mãe tinha facilidade de passar a divisão de vozes. Sim. Aí a gente tinha na nossa igreja lá um tecladista muito bom, o Rivaldo, e aí ele ajudava a gente. E cara, o Rivaldo, assim, só um parênteses aqui, ele era 100% ligado na música americana. Ele praticamente não ouvia coisas do Brasil. Era um ou outro que ele gostava de ouvir. E aí ele foi um cara que me ajudou muito, me incentivou muito nessa questão de cantar, de treinar, de me aperfeiçoar. Ele falava, cara, você vai longe, tal, não sei o quê. Ele me incentivou muito. E aí ele ajudava muito também a gente no grupo. Então, quando a gente chegava para cantar nas igrejas, a gente chegava com um grupo de 20, 30 adolescentes. Nossa. Virava
um solo, com a banda No tocando, mínimo aquela tinha um back coisa. vocalzinho Ah, ali, claro. separado, né? Porque no Brasil é assim, né? Tinha. Aquele grupão e tem um Aham. back ali separado. Isso, não, mas isso aí, esse backing vocal com o microfone ali veio mais pra frente. Antes era tudo no gogó mesmo. Todo mundo todo fazia. mundo mais fazia a lindo divisão. ficava, né? Porque fica lindo. Todo mundo fazia a divisão e não separava na frente, assim, né? Era sentado de assim, né? Tipo, as cadeiras assim, e aí o grupo não ia pra frente pra cantar. Ficava no Levantava lugar. da onde tava. Da onde tava, Da onde também era tava, cantava dali mesmo. E aí, quando eu fazia o solo, assim, toda a glória pra Deus, mas aí o pessoal dava, nossa, tal, não sei o quê. Rapaz. Era diferente. Aí, Glória pra Deus, mas diferente, Era não sei o quê. diferente. Aí o que começou a acontecer? Essas igrejas por onde a gente passava, como igreja convidada mesmo, normal. Os pastores começavam a falar comigo, vem um dia aqui cantar. Aí o líder falava, vem um dia aqui cantar, não Aí sei o quê. começou Foi aí que começou. o mistério crescer, né? Sem talvez perceber. não, assim, sem expectativa nenhuma. Só ser convidado mesmo. Tipo assim, sabe, tá, a nossa escuta aqui, tal dia. Vem um dia, você me fala, eu te busco, tal. Falei, não, tá, eu venho, tal. Foi passando o tempo, eu comecei a aceitar esses convites, sabe? Tipo, de ir mesmo, assim. Que às vezes era muito, vem um dia aqui, mas nunca mais voltava a se falar. Mas Já aí teve algumas pessoas, alguns pastores, alguns líderes que realmente falavam, eu quero que você venha aqui no culto de tal dia. Aí ele ia até minha casa, me buscava, ou meu pai me levava, e aí playbackinho na mão. E eu lembro que eu tinha uma bolsinha de playback e tal. Até então você tá não guardado. tocava ainda. Não. Gente, esse negócio de tocar é de julho pra cá. Mentira, Rafael. verdade. Para. De quando? Julho de agora, desse ano. Mentira, tô brincando com a minha cara, gente. É verdade. A gente vai chegar aí, Calma, já. a gente tá adiantando, então ok. Então, quer dizer, seu pai sempre apoiou, mas a sua mãe... Não, o seu... sim. Meus pais começaram a perceber também, né? Que eu tava pegando muito gosto por isso. E quando as igrejas começaram a me chamar e eu ir, aí, assim, não, vai e tal, não sei o quê. Tem que ir e tal. A gente tá vendo, é Deus que tá te encaminhando para isso, né? E aí... falando dos playbacks, né? Eu tinha um case de playback que ele era de metal, eu lembro. Era tipo de latinha, material de latinha mesmo. Aí eu abria assim, tinha lá os playbackinhos dentro lá. Aí eu tinha playback do hino que eu cantava. Era Marcelo Nascimento, aquele hino... Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Cantava um do Elias Silva, aquele erga agora a cabeça, Ai, meu Deus. não fique triste. Lindo também. Aí, depois... Só raiz, né? Deixa eu ver se eu lembro de mais algum. Tinha um do Robson Monteiro, que ele cantava aquele... Adorarei tua vida em minha vida, és bem-vindo em minha vida, Espírito Santo. Era assim o hino Você que ele tinha o tinha. timbre do Robson? Então, eu conseguia alcançar as notas. Você tem um timbre alto. Eu conseguia alcançar as notas. Do Robson Monteiro, um pouquinho de dificuldade. Mas aí, depois, quando eu ia treinando, eu fui conseguindo me adaptar. Aí, conseguia chegar nas notas dele. Mas o hino mesmo que eu mais cantava mesmo era esse do Marcelo Nascimento. O Cego de Jericó. O nome. Numa cidade... Esse mesmo. Esse hino é lindo. Eu cantei Esse todo mesmo. errado, mas eu canto esse mesmo. E aí... eu então com playback, mas aí comecei a gente vai crescendo, passei pro grupo dos jovens. O estilo só intensificou no grupo dos jovens, porque no grupo dos jovens a minha mãe não era mais a regente, mas o líder, na época eu acho que o líder já era meu pai. E o regente era um cara que era muito ligado ao Rivaldo, então a referência dele, se a da minha mãe tinha um pouco do Brasil e Estados Unidos, desse cara era 100%. Então o que eles faziam na época? Eles pegavam muitas versões daqui, traduzia lá e cantava. Inclusive, pode parecer assim que não, isso nada a ver, mas tem um hino chamado do Coral Resgate. Qual? Aquele... Elevo? Não, acho que Salmo 121. Salmo 121. A gente cantava ele antes do Raiz Coral, antes do Resgate lançar. Sério? A minha igreja já cantava. Porque ele é uma tradução? É. Olha, eu não sabia. É aquele hino, também tem um hino do Resgate, que é aquele... Venho te louvar diante do altar. Não sei se vocês já ouviram esse hino. Não. Pra isso me criou. O Resgate é maravilhoso. Não, aí era uma versão que a gente cantava na minha igreja. Eles ouviram a primeira vez lá
e pegaram a nossa versão e gravaram. ouviu na sua igreja. Não, mas a sua igreja era de uma gig tanto, Não, né? a nossa igreja era top, musicalmente falando, né? Assim, o pessoal lá era dedicado. O pessoal era dedicado. Faz a diferença, né? O pessoal era dedicado. A banda era top. Os ensaios, a gente passava... Em um ensaio, a gente conseguia passar, tipo, um hino nesse estilo americano. Nossa. E assim, o pessoal não ouvia antes, só os músicos. O grupo chegava para aprender na hora. Aí, nisso, isso já havia passado alguns anos. A gente já cantava em sedes, tipo, grandonas, assim. Até outros ministérios começavam a chamar a nossa igreja para cantar o grupo de jovens. Nisso já tinha a minha prima Elaine, que também é um monstro na parte da música, é formada em regência, canta muito. Inclusive, recentemente lançou uma música chamada Meu Refúgio, que é sensacional. Postou, né? Postei e vou postar de novo para vocês verem. Posta sim. Inclusive, ela é a compositora do hino Enquanto Eu Te Adorar, que é o meu CD. Que Ela que escreveu, tem uma história também em cima desse hino. Então a gente foi formando ali um time assim, sabe? No futebol tinha uma época que o Real Madrid tinha os Galácticos, né? Sim. Eram vocês. Era a comparação dele. Não, era um time muito bom. Não, Rafa, assim, eu estou encantada, porque tinha uma visão completamente diferente. Nem a Elaine também, eu achava que você, com aqueles menininhos com 5 anos, que canta violão. Total, eu pensei não. mesmo. Mas assim, você vem de uma influência musical que não tinha como você fugir disso. A sua mãe, seu vô, e a igreja toda exigia isso de você, né? É isso nesse mesmo. meio tempo desse tempo que você estava nessa música, esse coral e tudo, teve algum momento que você falou assim, nossa, será que é isso mesmo que eu quero? Diversas vezes. Mas só que assim, isso começou enquanto eu fazia só parte do grupo, era só o solista ali do grupo da minha igreja. O tempo foi passando. Aí tem os grupos da congregação, tinha os grupos do setor e tinha o grupo do estado. Aí, do setor, ficava era a sede, em Guarulhos, isso. Mas tinha o da congregação, que era o São João, que era onde eu cresci. Então, eu fui escalando, né? Eu fui o solista da minha congregação, adolescentes e jovens. Aí virei solista da sede, do grupo do setor todo. Uau. E aí, depois, virei o solista do estado. Foi só crescendo. Do nosso ministério. Tá falando do Belenzinho? Do Belenzinho, Foi subindo. Até aí, tudo bem. Tipo assim, não tinha dúvida de nada, porque eu fazia parte do grupo, era do meu ministério, eu estava ali e assim, sempre respeitei muito os meus regentes, sempre fui muito assim dedicado com o que eles me passavam. Sim. Eu fazia o máximo para entregar o melhor possível, primeiramente que era para Deus, mas também para o regente, para o grupo. Então, eu me dedicava bastante para aprender os solos, para pegar tudo. Porque nesse tempo, outros assim, talentos foram sendo descobertos de outras congregações. Então, nessa época aí já tinha o que você falou dos vocais, do vocalzinho separado. Mais fácil. Principalmente quando era sede, né? Porque sede juntava todas as congregações. Não, era tipo assim, era coisa de grupo de 300 vozes. Não tem... Entendeu? Muita gente. Muita gente. Pra todo mundo. Isso. Então separava um backzinho ali, né? Para dar aquele apoio para o coral, né? Então, era feita uma seleção e colocava lá. E dentre esses, eu era um dos solistas. Tinha outros meninos também que cantavam bastante. Tinha as meninas que cantavam muito. A minha prima regente. O Isaac, na época, também era o regente principal. E meu pai na liderança e tal, aquela coisa. Então, enquanto eu estava nesse meio, não tinha dúvida de nada. Tava de boa. Não, maravilhoso. Segue o fluxo. Segue até eu casar, que depois de casou, aí já era, né? E aí passa. Nossa, aí, já entrou. Aí sai dos jovens. Um pouco da solteirice, mas você já... Não, é só pra falar assim, que tipo assim, tem essa questão, né? Tipo assim, você casou, sua esposa vai pro grupo das irmãs e você vai pra onde? Sei lá. Senta com os irmãos. Senta com vai lá os irmãos. assistir. Isso, você tem que ir já começando Ariane a programar a Ariane aposentadoria da do música. Meio desse... Não, a Ariane ainda turma, veio, o quê? demorou. Não, demorou Muito? tanto, não. Eu já chego lá. Aí... Ele gosta de contar, ele gosta, vai lá. Eu vou responder a sua pergunta agora. Tá bom. A da dúvida, né? Tá. Enquanto eu fazia só parte dessa questão do grupo, beleza, mas só que aí eu já atendia bastante agenda nessa época que eu já estava indo para os jovens. Já tinha 18, 19 anos, tinha já terminado a escola, já
se eu não me engano, ainda estava no processo de exército, que eu servi o exército. Você serviu? Servi 1 ano. Aquele obrigatório, não Sim. era... É exército, mas não é aquele... Nossa, Mas tem uns homens, uns meninos que não pegam, É, né? que eram Falam, dispensados. Meus irmãos mesmo não serviram. Não, Ricardo é. não Você foi serviu. obrigado. Da minha casa... Não, da minha casa eu fui o único. Dos 3, eu fui o único que serviu. teve que ir, Que aí eu fui mesmo. Aí servi 1 ano. Inclusive, tem um detalhe que... da minha vida, assim, que até nessa questão de exército, o único lugar que eu me saía melhor era na área da Na música. área da música, que lá Mentira. tem isso no exército. Que eu virei o regente da fanfarra. no Meu quartel. Deus! Top! Então você foi regente de tudo. Regente de da todos. fanfarra eu virei. O maestro, que ele trabalhava no quartel, ele era da minha igreja. Ele trabalhava na parte do coral estilo clássico, né? Aquela questão do clássico. E orquestra. Aí, na época dele, eu toquei violoncelo. Toquei violoncelo 3 anos. Cello. Em orquestra. Toquei. Uau. Nossa. Aí, ele era o cara também que, por assim, não sei, muita coincidência, o cristocidência, ele era o cara que trabalhava dentro do quartel onde eu servi, na área da música. E ele, todo ano, tinha que ter um militar lá dentro que tinha que ser o cara responsável pela manutenção e pelos ensaios, para ensinar os hinos para os 500 soldados que estavam lá. Nossa. Aí, então, eu tive que ensinar hino nacional, hino de Guarulhos, hino na bandeira, hino não sei o quê, hino não sei Então o quê. você já hino sabe do até exército. todos os hinos, assim, Sabia. né? Hoje eu já não, Você não lembra? não lembro mais. Eu tive que decorar todos para ensinar. Meu Então, 5h30 da manhã, tava todo mundo lá, de pé, fardado, e passando as músicas para eles aprenderem. Então, a minha vida sempre foi... Quando Abrindo eu tentava fugir... parênteses do negócio do exército, que agora eu fiquei em dúvida. Curiosa. Eu acho interessante, porque dizem que é muito difícil o exército, Aham, né? era Que é difícil. chato. Mas você acha que pelo fato de você ser músico, deixou mais fácil para você? Ficou mais legal essa fase de Não, passar não o exército? facilitou, porque se fosse assim, se eu tivesse um projeto de carreira militar, talvez eu tivesse algumas Privilégio. facilidades depois. Mas esse 1 ano obrigatório era tudo igual para todo mundo. Não tinha privilégio para ninguém. A única coisa que era legal é que tinha assim, nos dias de datas cíveis que tinham os desfiles, aí atrás dos comandantes, atrás dos 2 primeiros comandantes, aí vinha eu. Depois de mim, a fanfarra. Depois da fanfarra, aí um cabo representava o pelotão, outro cabo representava o pelotão. Então eu ia lá na ponta e eu direcionava todo mundo com um gesto, direcionando, vira à esquerda, tal, não sei o quê. Aí isso era legal. Mas tirando isso... De certa forma, era um tudo igual. destaque, né? Era um destaque. privilégio. Mas tirando isso, era Tudo igual igual. para todo mundo. Sofri igual, comia a mesma comida, dormia mal, igual todo privilégio mundo. Eu não tinha privilégio nenhum. Então, voltando lá na sua pergunta, né? Enquanto eu estava no meio, Sim. que era só questão de fazer parte do grupo, ok. Mas aí, como eu comecei a atender muita agenda, mesmo no período de exército, eu saía das guardas e atendia agenda. Você não parou, tá no Não, ar? não parei com as agendas e consegui conciliar. Sim. Depois do exército, meu pai falou, aí chegou o momento da decisão. O que você vai fazer? Uau. Eu já estava numa frequência de agendas não altas, mas assim, direto eu estava em algum lugar. Mas só que só dentro de Guarulhos. Eu tinha muita agenda dentro de Guarulhos. E aí depois começou a expandir para São Paulo. Capital ali, Sim. Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte. E aí eu já não tinha mais como voltar, né? Não tinha como voltar atrás, assim, de repente parar, agora vou virar cozinheiro, que eu tentei. E... Ah, mentira. Trabalhou com cozinha? Não, eu tentei fazer um curso de gastronomia. Sério? Falei assim, não, eu não quero ser cantor, não, eu vou fazer outra coisa. Mas aí Deus não quis. Aí... Ok, vamos entrar nesse ponto um pouquinho aí, já que você já entrou, né? Não, eu vou falar. Você por que você trabalhava quis, tipo com isso, assim... ou é Não. só curso? Surtou e foi... Você falou assim, eu não assim, quero ser mais cantor, eu quero fazer... Eu comecei a fazer um pente fino na minha vida do que eu gostava de fazer. Aí eu ouvi falar que publicidade era legal, e aí faculdade de publicidade era legal, aí eu falei, vou tentar. Mas eu gostava de cozinhar. Aí eu falei, mas vou tentar também um curso de técnico de gastronomia, no SESI de Campos do Jordão. Nossa. Aí fui, tentei a prova, não passei. A prova de publicidade e propaganda também na faculdade, não passei. Aí já tinha terminado o exército, aí meu pai falou... Aí eu falei, então, e agora? O que eu faço? Mas início atendendo a agenda. Aí fui trabalhar numa lanchonete. Aí trabalhei 1 semana.
Eu não sei porque, eu acho que eu dava mais prejuízo do que vendia. Ai, meu Deus. Aí, Tava esperando ele falar trabalhei isso. uma semana na lanchonete, aí depois saí de lá e fui trabalhar no aeroporto de Guarulhos. Sim. Trabalhei na área de exportação e importação. Aí trabalhei lá 1 ano, e aí ali Deus falou muito comigo durante aquele ano. Que o meu tempo ali era limitado. Eu ia trabalhar ali 1 ano só. Uau. E depois dali, meio que assim, você não vai ter mais pra onde você correr. Depois dali... Como foi esse falar de Deus com você? Diversas vezes em agendas diferentes, ou o pastor... Levantando vasos? Vasos, Que às vezes o lindo. pastor estava pregando assim um negócio da vinda de Jesus. Do nada Ah. ele virava para trás e pá, falava. Mentira. Aí, Uau. ou então levantava tipo alguém assim, vinha Oh. e falava comigo. Num ano recebendo Em 1 essa ano, palavra. direto falando comigo, assim, sobre isso, e eu naquela expectativa, aí já estava chegando já depois do meio do ano, assim, aí eu falei, pro meu pai, pros meus pais, né, se é isso mesmo que Deus quer pra minha vida, eu vou seguir. Uhum. Vou trabalhar no aeroporto até quando Deus quiser, e dali pra frente a gente vê o que acontece. E aí, deu dia 15 de dezembro. Deu, assim, se eu olhar lá na minha carteira lá, de trabalho, deu cravado. 1 ano. Meu Deus. 1 ano de contrato. Eu fui mandado embora, aí saí, aí dali pra frente foi quando realmente aí Deus foi Não conduzindo teve mais tudo. carteira Aí, assinada. não, só no céu. Só do céu. Você tá sendo Só na do assinado céu. lá, né? Só na do céu, patrão Jesus. Ô, Rafa, os seus pais receberam isso numa boa? Tranquilo, ele só falou pra mim, todos os meus filhos têm que ter curso superior. Você pode escolher o que você quiser. Você pode Sério? Mas tem que ter. Era tem uma que ter. exigência. Isso é uma coisa que eles falaram, eu não abro mão. Nem é ministério que Deus quer para a sua vida? Vai fazer Então um vai achar estudo alguma sobre. coisa que Dentro do ministério. fazer dentro o- disso, mas que você possa estudar, ter um curso superior. Aí eu achei em Santana, na faculdade Uni Santana. Eu morava próximo de Santana, gente. Quem é de Santana aí, gente? Aí eu achei a faculdade Uni Santana, Bonito. que oferecia o curso de bacharel em música. Em música. E com aí o bacharelado, aí eu podia escolher a especialização que eu queria. Ou algum instrumento, tinha violão, bateria, guitarra, algumas outras coisas, e tinha canto. Aí eu falei, não. Aí já Canto, é aí já mesmo. foi. Aí fui, aí escolhi bacharelado em canto e aí fiz. Eu fiz o curso todo, 4 anos, com especialização, com bacharelado em canto. Já tinha feito um curso técnico antes da faculdade e já entrei lá, fiz o curso, tudo. E assim, foi bem puxado, porque eu já estava numa frequência de começar a atender agendas fora do estado. Então, eu viajava muito para interior, viajava para outros estados, às vezes tinha que voltar para a faculdade. Tipo assim, os professores de segunda-feira, os que eu menos conhecia, porque ou eu dormia na sala, que eu chegava Nisso você já muito tava com cansado. quantos anos? Quando Aí você já foi? estava com uns 22, 23, uma coisa assim. Eu terminei a faculdade com 27. Acho que foi isso, Eu sou meio ruim assim de lembrar de data, mas foi isso. E aí fiz a faculdade, concluí. Depois da faculdade, foi 2000 e... isso. Depois da faculdade, eu falei, tá, e agora? Aí foi quando apareceu a gravadora na minha vida. Foi a CPAD. CPAD, né? Foi quando eu entrei na gravadora e tal. Aí Ok, apareceu a gravadora. foi- Ela te achou e te ligou, Foi, no- Rafa. foi num culto de Santa Ceia na sede, em Uau. Guarulhos. Eles procuraram você? Não, foi assim. É uma história legal. Então Então, vai, conta. conta. Estamos ansiosos. É uma história legal. Foi tipo assim. Eu acho que na faculdade. Eu acho que na faculdade eu já era da CPAD. Oh, meu Deus. Desculpa, gente. Ser muito ruim assim de lembrar de data. Mas o que eu lembro é o seguinte. Eu tinha um amigo em comum, tanto meu quanto dos meus pais. O nome dele é Jesus. Jesus mesmo da terra. Não é do céu, não. E aí, inclusive, um abraço. Ele hoje é vice-prefeito de Guarulhos. E a gente se conhecia há muitos anos na sede de Guarulhos, mas ele era mais próximo dos meus pais. Ele é mais contemporâneo dos meus pais. E a gente se conheceu, eu atendendo a agenda, e ele também cantava. Então, ele gostava de sair para cantar também. E aí ele se enveredou pelo caminho da política e ele começou a me chamar
para ir com ele nas campanhas que ele Sim. fazia, nas igrejas. Ele ia lá falar e tal, dos trabalhos que ele queria fazer. E aí ele falava, eu trouxe um amigo meu, cantor, não sei o quê. Aí eu lá acabava cantando um hino e tal. E eu comecei a andar com ele 1 ano. Ele, no primeiro mandato dele, ele perdeu, mas mesmo assim ele fez um culto de ações de graça na casa dele. E aí ele chamou algumas pessoas e lá naquele culto foi eu e minha mãe, eu cantando. Até me arrisquei no violão, mas, nossa, se eu já sou ruim hoje, lá naquela época... Então, era eu aí... sendo ruim igual o Rafael, seria ótimo, Jesus. Não, e aí ele... eu lembro que um senhor que estava lá começou a chorar muito enquanto eu cantava. E aí ele falou, ó... depois no final do culto, né? Ele falou, ó... você nunca gravou nada? Aí eu não, era novo. Aí não. Aí ele falou assim, não, então tudo bem. Pode gravar o seu descobre quanto que é para gravar um CD e o valor que for você pode me falar que eu vou pagar tudo. Uau. E aí eu já tinha uma vivência de agendas, mas tudo ali muito resumido dentro de Guarulhos, São Sim. Paulo. E aí ele falou, pode fazer. Aí o Jesus, que estava comigo, né, que ele é o dono da casa lá, ele já tinha gravado um CD antes. E eu não sei se você já ouviu falar numa cantora chamada Daiane Lopes. Lá de São Paulo, Toninho Neto. É uma galera que trabalhou muito assim O que eu conheço, no que braço. você conhece é a Sumara Santos. Ah, sei. Sim, a Sumara. A gente, beleza. Então, o Toninho Neto, ele era um produtor lá morava em Guarulhos, e aí o Jesus falou, olha, eu já gravei um CD com ele, o cara é muito bom, e ele cobra tanto. E aí o cara falou, não, se for isso daí, pode fazer. A gente foi e gravou. Peguei umas músicas que eu já gostava de compor, desde lá de trás, aí peguei umas músicas minhas, bem simples assim, aí levei pra ele, eles produziram, gravei o CD. Aí, tipo assim, vendo promessas de Deus, né, se cumprir na minha vida. Cheguei no topo. Ficou até empolgado, tô gravando né? meu primeiro CD, tipo... E todos os hinos não eram teoria sua, a não? maioria. Aí tinha alguns hinos também da minha prima, do Enquanto Eu Te sim. Adorar, mas Oh, não aquele. sim. Mas alguns outros, assim. Tinha hino meu e, se eu não me engano, tinha 1 ou 2 hinos do próprio Jesus, eu não lembro. E a gente gravou. Beleza. Depois de gravado, eu falei, não, agora vai deslanchar, né? Agora vai. Aí, o que aconteceu? O empresário gravou, eu peguei a matriz, que é tudo produzidinho ali, gravado, mixado, masterizado. Tá, e o que eu faço com isso agora? Com a matriz. Aí eu não sabia de nada, não manjava de nada. Vou fazer o quê? Aí, ó, você tem que mandar pesquisando atrás, tal, ó, você tem que mandar para o estado do Amazonas. Lá ele tem as empresas que fazem as reproduções dos discos. Na época a CD estava em alta, né? E eles te mandam uma quantidade mínima de no mínimo 500 a 1.000 cópias, né? Sim. Aí você paga e você sai para vender seus CDs. CD. Só que o empresário ele foi só até a parte da gravação. Para eu poder fazer 1.000 cópias, eu precisava de um valor para poder pagar por elas. Depois que eles me enviassem, eu vendi e repunha o dinheiro, né? Mas eu não tinha esse dinheiro. Não tinha como. Meus pais também não tinham como pagar. E a gente corre para cá, corre para lá, aperta, passa 1 ano com o CD gravado. E corre, tem 2 anos o CD lá gravado. E sem poder? E sem poder lançar. Meu Deus. Aí passa 1 ano, 3 anos. Aí onde entra o que você falou, né? Da dúvida, né? Eu já cantava. Aí você ficou assim, será que e é aí isso eu comecei, quer saber? Esse negócio aí é coisa da minha cabeça. Aí peguei o CD e pus ele dentro de uma caixa de sapato. Meu Deus. Dentro do fundo do guarda-roupa e empurrei lá para trás. Que me deixava ansioso demais. E aí, aí eu falei, deixa isso daí aí. Aí 4 anos e nada. 4 anos. Atendendo a agenda, Começa a demorar normal. muito, né, tipo? Aí às vezes eu pegava o CD, eu via lá sozinho em casa, tal, não sei o quê. Aí, e nada. Aí passou a parte passou todo esse período de quase 4, 5 anos o CD guardado Meu lá Deus. no guarda-roupa. Ó, quanto tempo, né? Aí, um dia, fui para o culto de ceia na sede em Guarulhos. Aí, nesse dia, eu lembro que eu tinha discutido com meu pai, alguma briga com meu pai, alguma coisa assim. Aquelas brigas normais de família, Sim. né? Claro. Mas eu tinha ido para a igreja bravo. E aí, o regente, eu lembro, ele é líder dos jovens até hoje. Na época, ele era regente, o Alex. Aí, ele falou, os jovens vão cantar o Palavras. E eu quero que você faça o solo. Era uma moça que fazia, mas eu quero... Não, hoje eu quero que você faça o solo. Tá, mas tava com a raiva. Eu soltei toda a minha raiva naquele microfone. Glória a Deus, né, que foi no microfone. Amém. E assim, cara, enquanto eu solava, e eu
solando e chorando. Eu não sabia se era da unção ou se era de raiva. Misturou. E aí eu sei que Deus derramou uma glória na igreja, assim, no momento do solo, que sabe aquele quando termina um hino e a igreja ainda continua naquela apoteose ali. Né? E aí veio um pastor do púlpito, eu já estava sentado, todo me tremendo. Aí veio um pastor do púlpito, eu pensei que ele vai entregar mais alguma coisa, né? Mais Aí, alguma coisa. Olha Tipo, já não o crente queria mais. nascido, filho, neto, bisneto de Já crente. sei o que É você assim, vai ó. fazer, meu filho. Aí, ó. mais alguma coisa, porque que eu tava aquele processo de espera espera Já não, aquele acabou, negócio do né? CD, aquele negócio Foi aí muito tipo assim, frustrante, vai vir né? mais alguma coisa sobre isso e tipo assim, eu já não queria mais, sabe? Você perdeu Aí, aquela, tipo, a expectativa que você tava. e aí foi o momento que eu comecei a tirar para todo lado, faculdade, disso, curso daquilo e nada e tal. Aí eu falei, quer saber? Deixa isso pra lá. Aí ele veio, esse pastor desceu. E aí, quando ele veio falar comigo, ele não veio falando língua estranha nem nada. Ele só bateu no meu e falou assim, senta naquela cadeira, senta ali naquele banco, que tem alguém que quer falar com você. Mas isso, tipo assim, no meio do culto, o culto rolando. Aí, ele falou, senta lá. Aí eu, beleza, aí saí do meu lugar, sentei lá. Aí desceu um outro cara do púlpito. Eu nunca tinha visto aquele cara na igreja. Nunca, nunca. Ele veio, desceu e sentou do meu lado e o culto rolando. Aí Meu desceu, sentou do meu lado e falou assim, fica aqui do meu lado, o culto já estava indo para o momento da ceia. Aí ele sentou do meu lado, desceu do púlpito, sentou do meu lado e ficou do meu lado o resto do culto. Conversou comigo ali, coisa aleatória, nada a ver. Aí o culto terminou, aí ele falou assim, cara, eu gostei muito do que eu ouvi aqui. Eu sou o gerente da Patmos Music, que na época era Patmos, né? A gravadora da CPAD do Ministério do Belém se chamava Patmos. Aí ele falou, senta aqui e... eu gostei muito do que eu ouvi, ele falou. Eu sou o gerente da Patmos Music e, cara, você tem muito potencial. Você não quer fazer parte da gravadora da Patmos Music? Eu não sabia nem o que era gravadora, não sabia nem para que servia, entendeu? Porque, assim, eu sabia que gravar CD, beleza, mas a minha ciência da parte musical era só até ali. Estúdio, gravou, produziu, acabou. Não sabia que tinha uma empresa que fazia isso, que tal, não sei o quê. Sim. Aí eu falei, tá, mas o que é? Tá, ele começou a explicar, ele falou, tem um casting de cantores e tal. A Sumara Santos já estava na época, tinha o Marcelo Santos, tinha o Vitorino, tinha e quem mais? Tinha um rapaz que ele era de uma dupla sertaneja que depois separou, depois voltou. Ele, na época que ele estava sozinho, ele fez parte da CPAD na época que eu entrei. O Gilead, o quarteto Gilead, se não me engano, já era. Então ele começou a explicar, eu falei, nossa, tal, e quase que eu caí para trás. Né? Tá empolgado, agora voltou. E aí ele falou assim, cara, mas só tem um problema. Eu tô indo pro Rio, depois ele era do Rio de Janeiro, a CPAD do Rio, né? Então aquilo foi num sábado, domingo, ele ia não sei para que lugar, e na segunda-feira ele falou, eu volto pro Rio na segunda-feira e eu preciso de uma coisa, eu preciso ouvir alguma coisa sua. Aí, Você na lembrou de CD? Caixa de A sapato. caixa tá guardada. Na hora, o Espírito Santo falou assim, aquele CD era para esse momento. Oh, Glória a Deus. Aí ele falou assim, você tem alguma coisa? Eu falei, Tenho. Pensei Tá em jogar guardadinho. fora, mas eu tenho. Tem. Aí fui para casa naquele dia, peguei a matriz. Eu não dei nenhuma cópia, eu dei a matriz pro cara. Tudo. Você falou, tipo, eu vou te entregar minha chave, meu filho. matriz Toma para aqui. ele. Entreguei a matriz para ele e falei assim, tá aqui, é o que eu tenho. Aí ele levou pro Rio de Janeiro e aí ele demorou 6 meses para me responder. Meu Deus do céu. Que prova. Você foi testado na Que espera, deserto, né, hein? Rafa? Não, aí eu falo que Deus trabalha comigo muito na área da paciência. Espera. Muito na área da Tem espera. razão do na seu área da nome, É, paciência. o Aquele seu nome significado. fala. Então você vai ter que... Se não era, vai Vai ser... ter que aprender. Se não for paciência, assim, a paciência com as pessoas é curta, mas Vai ter para que as ter. coisas... Com as coisas as que coisas Deus de vai Deus fazer, você vai ter que será. é sempre nessa... Não, Ai, brincadeira. Deus. Mas aí ele levou esse CD, ele demorou 6 meses para me responder. E aí nessa que ele me respondeu, a harpa estava fazendo 90 anos no Brasil. E aí a CPAD tem os direitos da harpa e tal. Aí ele falou assim, a gente está indo para São Paulo com uma comitiva, todos os cantores estão indo, a gente vai fazer um evento no ginásio do Tomeuzão, em Guarulhos, e vai ser um culto de Santa Ceia e também vai ser a passagem, a troca de nome de Patmos Music para CPAD Music.
E aí a gente já quer que você já faça parte cantando um hino como um dos cantores da casa. A gente já vai estar levando o seu contrato para você assinar e tal. Uau. Só que isso, tipo assim, 6 meses depois. Nesse período de 6 meses, a minha mãe ficava, Eu ia liga fazer para essa eles. pergunta agora. Não sei o quê. Eu ia te perguntar agora. Não, e Pondo sei o esse quê. negócio de você ligar, tava naquela ansiedade deixaram ali. um número pra você ficar ligando. O cara só levou meu CD e sumiu. Pronto, só pegou sua matriz e ó. Pegou um contato que eu tinha e sumiu. Aí, minha mãe, liga para eles. Eles vão achar que você não está interessado. Eu falei, mãe, eu não fui atrás de ninguém. Foi Quem eles veio que me vieram. chamar É que foi nem eu eles. nesse sentido. Eu sou assim. Eu não fui atrás de ninguém. Quem me chamou foi eles. Se eles quiserem que eu faça parte, eles que vão ter que me ligar. Eu não vou atrás de Mas aí ninguém você continuou mais. na sua Não, vida mas dentro rotina de normal. Normal, mas dentro de Fritando mim eu tava dentro. assim, Tava mano. Cadê você não me ligar? Matriz, Eu não tenho tem que nem ligar. como reproduzir. Não, nossa, eu ia, pelo amor de Deus, eu tava com muito medo de o cara de repente perder a matriz, já E você fala assim, alguma não coisa. acabou, não tem mais nada. É, agora. não, aí acabou, aí já era mesmo. Aí ele falou. Aí foi quando ele me ligou, 6 meses depois. Aí já veio, já me ligou, já com o contrato pronto pra eu Que é o tempo assinar de Deus, tudo. né? Ai, Deus. Eu sei que aí ele falou pra mim, quando eles vieram pra São Paulo, aí o hino que eu escolhi, da harpa. Tu és fiel, Senhor. Lindo, tu né? És fiel. Eu tenho um vídeo também desse dia, eu vou mandar pra vocês depois. Manda. E aí ele falou, ó, o seu contrato ele é de 3 anos. A CPAD não costuma mandar ninguém embora. Só se você fizer alguma coisa que venha descumprir o contrato e tal. Sim. Diferente disso, a gente quer ter os nossos cantores para os nossos eventos. Você quer fazer parte? Oxe, já tava com a caneta na metade do Tava nome. ansioso, Tava no não entendendo. sobrenome já. E ele falou, Já tinha terminado de ensinar quando ele terminou de falar. e aí ele falou assim, ó. E aí eu tenho para você 2 opções. Ou você espera mais um pouco para gravar um projeto carreira, ou você já começa a partir desse mês gravando um disco da harpa. Eu falei, quais os hinos da harpa você quer que eu Você quer que eu escolha agora? Como que faz? É daí que vem, Daí então, seu veio CD. meu primeiro daí que o disco. Ricardo conhece Oh. ele. Meu primeiro disco, assim, profissional, assim, Nossa, gravado com rapaz. uma gravadora e tal, foi com o disco da harpa, com 10 faixas da harpa. E para honra e glória, Glória de a Deus, Deus. assim, foi o meu primeiro trabalho. Depois veio o segundo, depois o terceiro, depois um DVD. E aí entrou na era digital. Esse disco da harpa foi anexado nas plataformas. Sim. Hoje, se juntar todos os streamers dele, chega a quase 5 milhões de acessos nesse Oh, disco da glória a harpa. Falei que era gente famosa? Gente, é Rafael, viu? Meu Deus. Rafael. Nossa, Chega- que top. Esse CD, É. o Ricardo achou do nada. E Sério? aí, foi ter a conexão com o pastor Bruno. E eu conheço ele. Nossa. Gente, essa é a história do CD. Foi. Essa é a Que história do lindo disco Meu da saber a harpa. Deus. história das coisas, né? Uhum. Porque a gente olha e fala assim, ai, Tipo, só isso? Mas tem lágrimas, tem mais Tem, de 5 muita anos, coisa. 5 anos, 6 meses. Pra chegar, Pra chegar no nisso. primeiro trabalho, assim, o tanto de vezes que eu pensei em desistir. entender de que é um ab- Agora processo, você viu, né? O tanto Quantas de vezes que eu vezes ele deve ter pensei em pensado? Olha. desistir, de abrir mão, de deixar, Não vai dar de certo. fazer outra coisa, de ficar ouvindo que aquilo não dava certo, que aquilo não ia me levar a lugar nenhum, que deixa que mais. Eu vi os meus amigos do grupo de jovens e adolescentes todos evoluindo profissionalmente e eu isso. ficando para Nossa, trás. Isso é muito importante. Entendeu? Teve um momento que Tipo, você teve que parar, tipo assim, eu não posso escutar ninguém, agora eu vou escutar só a voz de Deus. mas e quando Deus também ficava em silêncio? Aí você ouve quem? Meu Deus. Você fica Aí você vai vendo ter que os só ficar amigos. calado mesmo. Você fica vendo os amigos prosseguir e você ficar. Tipo, é tipo difícil, tchau, né, vai com Rafa? Deus. Porque, É. tipo, Deus abençoe. profissionalmente, você viu todo mundo indo, né? aham. E você... Sim, eu vi os meus amigos mais próximos da época, tanto da época que a gente cresceu junto, da época dos adolescentes, juventude. Alguns foram evoluindo, alguns tomaram seus rumos, Sim. mas você continuava acompanhando, né? Você Sim, sabia, ó, claro. tal pessoa tá fazendo isso, ó, agora ele tá em tal lugar, tá fazendo aquilo. Poxa, eu aqui. E eu tô Eu aqui aqui, ainda, sim. Senhor. O Senhor tá me vendo, Jesus? Tá, e eu aqui Tão e tal. difícil isso, gente. E aí, e aí eu ficava vendo essas coisas e assim, eu ficava muito, muito, muito frustrado, ansioso mas aí depois, sempre no final do processo, eu entendia tudo que eu Tudo tinha que passado lá glória a atrás, Deus. até o dia atual. Então, é que nem o que eu falei, Deus trabalha na minha vida, pelo menos na minha vida, é muito na área da paciência, Você sabe? espera. Tipo assim, espera,
vai na manha que eu tô contigo. Vai dar certo. E eu lembro que nesse culto, no lar, lá atrás, quando eu gravei o disco lá, que eu nunca lancei... Você estava com Jesus. É, que eu tava com Jesus. É Jesus, você vai ficar famoso. E eu lembro que o rapaz que pregou, ele falou assim, ó, Deus, ele falou isso, Deus, ele trabalha com você na paciência. Meu Deus. E as coisas que Deus tem para sua vida, eu lembro até hoje, é uma das poucas profecias que eu lembro, tipo assim, quase tudo. E as coisas que Deus tem para sua vida estão num baú. Mas Uau. Deus não abre e te dá tudo. Ele abre e te dá uma e fecha. Olha, meu Deus. Ele abre e te dá outra e fecha. Então, esse é o mistério que Deus tem com você. Entendeu? E aí ele falou sobre coisa, ó, Deus não vai te usar só no louvor, Deus vai te usar na palavra, se prepara e tal, não sei o quê. E foi falando. E assim, hoje eu vejo coisas que esse cara falou lá. Já abriu bastante vezes esse baú, né? Não foram muitas, não. Eu acho que não abriu o suficiente. Não, Deus que me perdoe, não. Deus Já abriu, e tipo assim, fechou não. muitas vezes, já abriu e fechou muitas Deus vezes que esse me baú. Deus já abriu e fechou Foi. muitas vezes esse Ok, baú. então vamos lá. Vamos Vamos entrar na Ariana, eu também não, tô porque ansiosa. essa agora eu tô curiosa, eu tô querendo Eu saber. também, porque já Sua foi tanto- novela. Até agora foi o tipo, tão assim. Como- Vamos ver a Ariane chegando na história. Então, a Ariane chegou na minha vida... Só um minutinho. Gente, pra quem não sabe, a Ariane é a esposa dele, Minha tá? esposa. Um Beijo, amor meu de amor. Gente, nossa, um doce. Um amor de pessoa. Inclusive, o papai dela e a mamãe estão aqui com a gente, né? Passando esses Tanto dias é, nós com a queríamos, né, gente. gravar com ele. É. aqui. Estão aqui com a gente, meu sogro e minha sogra. E lá no Brasil, a gente é acostumado com aquele negócio de troca de pastores, né? Tem Sim, pastor é. que fica 5 anos numa igreja, vai para outra. E aí eu congregava ainda no Jardim São João, com 15 anos, o pastor Aparecido foi colocado na minha igreja para dirigir a A congregação. sua igreja era onde- congregação, Era não uma era congregação, sede. não era tá. sede. Eu fui congregar na sede com uns 20 anos de idade, por aí. Mas como eu frequentava muito a sede, devido aos ensaios Sim. do conjunto geral de Guarulhos, então eu estava sempre na minha igreja, ou era na minha igreja, ou não era na sede. Eu estava ali, sempre. Então, eu fui congregar mesmo já, tipo, na época eu fazia faculdade já estava já... aí o pai da Ariane chegou para dirigir lá, foi quando eu a vi a primeira vez. Uhum. Aí eu lembro quando ela entrou na igreja e tal, a irmã dela mais velha, se eu não me engano, já era solteira, mas ela já era mais velha e tal. Mas aí ela era mais ou menos da mesma idade, né? Tanto minha quanto dos outros meninos do grupo, né? Aí ele tinha aqueles comentáriozinhos, né? Filha do pastor, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, Eu feio acho demais. legal o cômico que ele faz. Ariane, perdoa mesmo faz ele, as Ariane. caras. Não, Ariane, perdoa ele. Não, eu falei assim, não, Corta a feia parte do demais, vídeo. feia. Corta feia, o não sei o Gente, quê. corta vídeo. essa parte, pessoal. Ele falou Não, que a mas Ariane é era feia demais. estratégico. Por quê? Porque Pra se eu chamar a falasse atenção que ela dela. era bonita, todo mundo, não, é verdade, ela é bonita. Não, ela é feia. Aí muita feia, gente todo mundo, cresceu não, o é olho. verdade, não sei o quê, não. Mas aí, com o tempo, todo mundo percebeu que era estratégia, né? Aquela psicologia Rapidinho contrária, né? esqueceu. Psicologia contrária. Não. E aí o tempo foi passando. A gente namorou uma vez, mas a gente ainda era muito novo. Tinha 15 anos. Depois de quase um ano e meio que eles já Mas estavam como você lá. chegou nela primeiro? Tipo, Ariane, vamos bater um papo aqui? Mas era Aquela... adolescente. Adolescente. Então. Quando de adolescente, a gente convivia muito nos ensaios e tal. Aí eu ficava fazendo coisa pra chamar atenção, fazia brincadeira. Fazer uns e tal. melismas especiais. Fazia, olhava pra ela, tipo o Fat Family balançava Ai, meu assim. Deus. Ai, Ariane, você tá de parabéns, viu? Aí a gente Ai, namorou ai. uma vez com 15 anos. Ela é um pouquinho mais velha que eu, mas questão de meses. E aí namoramos uma vez, aí namoramos o quê? Coisa de 4, 5 meses, uma coisa assim. Aí não deu muito certo, porque ela não gostava de mim, essa é a verdade. Mentira. Ela não gostava. É verdade. Ela não gostava de mim. Como e aí assim, Ariane? ela aceitou namorar comigo dessa vez, meio que debaixo assim, de pressão familiar, porque Sério? a mãe dela gostava Obrigada. de mim, a avó, não sei o quê, a ué. irmã, as primas, não sei o quê e tal. Então ela, ai, tá Você bom. conquistou a bom, família inteira pra tá ver se é bom. esperta, hein? Aí, não, Conquistou a e família. lógico, vim aqui pelas beiradas. Aí, só que eu percebi que, tipo, ela não gostava. Aí eu falei assim, quer saber, eu não vou ficar... Eu saía do São João, onde eu morava, para o Continental 2, onde ela morava. Nossa. Era 2 ônibus para ir, 2 para voltar. Aí eu sofria, eu falei, não, quer saber? Se ela Vou não gosta de insistir mim, tudo tanto bem. mais, Aí não. terminamos, aí passou, acho que uns 3 anos. Aí ela namorou...
eu namorei com outra pessoa, ela também. Aí, quando os dois terminaram, aí passou mais um tempo, aí a gente voltou a se falar assim melhor. Aí de lá, aí namoramos de novo, aí de lá pra cá, aí já é. Aí virou É. uma aliança. Aí foi de 2017 pra cá. Quase 10 anos. Eu tenho uma dúvida, 8, né? Vai assim. lá. Porque, tipo assim, e ela? Como que foi ela encarar, ela entender esse ministério seu? Foi fácil? Então, Tipo, a Ariane já fazia, quando vocês se namoraram sério, no mínimo ela já fazia jornalismo. ela já né? trabalha, ela já estava Até terminando de se formada, né? formar, e eu ainda naquela, né, de várias dúvidas. O que eu faço Era no daqui? CD. Eu já passei da fase do Candy Crush. Eu naquelas dúvidas, meu Deus, e agora, e agora, e agora? O que eu faço da minha vida? Mas eu já cantava muito em vários lugares, já viajava, pelo menos para interior eu já ia. Então, ela já me conheceu nessa vida, né? Ela já te conheceu assim. Já me conheceu assim. E aí, conforme foi passando o tempo, depois que a gente começou a namorar, ela começou a conhecer mais de perto. Tipo, festas de família, eu praticamente não ia, porque era sempre final de semana. O Final pessoal de que tem semana ministério sempre fala isso, né? sempre Que não vai tava nas sempre tava na festas. estrada, sempre tava fazendo alguma coisa. Aniversários, essas coisas, dificilmente eu ia. Na igreja, depois que o pai dela saiu de lá, da congregação onde a gente se conheceu, ele foi dirigir uma igreja que era próxima da nossa casa, era dentro de Guarulhos, mas eu praticamente também não ia muito lá. Então, eu ia um domingo ou outro, às vezes eu deixava o sábado de ceia sem agenda para poder estar na igreja ali e tal. Então, ela foi vendo cada vez que o nosso relacionamento ia se firmando mais, ela foi conhecendo... Vendo a intensidade desse ministério, né? Exatamente. Então, quando a gente casou, ela já meio que... Já estava mergulhada ali no seu isso, já estava meio que Eu mergulhada acho que ela mesmo. até apoia bastante você, Ah, sim, né? sim. Você sabe, vou vazar aqui. Aquela vez que a gente foi... vazar aqui. Aquela vez que a gente foi lá no Pastor Sérgio, eu falei assim, ai, Ariane, o pastor quer que a gente faça um podcast com o Rafa, mas eu queria fazer um podcast com você. Olha que linda a sua esposa. Ela... Ai, não, faz com o Rafa. Eu falei, não quero saber do Rafa, eu quero saber de você. Eu quero ouvir você falar. Ela, então eu posso ir com o Rafa? Ela não queria sozinha de jeito nenhum, não. É com o Rafa. Tipo assim, um apoio, sabe? Esse dia você estava cantando aqui, o Deus Pode, né? Sim. E ela estava chorando ali. É um hino agitado. É. Mas tem alguma coisa especial nela, algum Sim. segredo entre vocês, não sei, que esse hino, talvez, ela, tipo, estava se derramando, Esse hino sabe? Deus Pode é da nossa época que a gente congregou junto no Jardim São João. É Sério? uma das versões que a gente Nossa, descobriu que aqui, levamos para lá. Então, quando a gente cantava esse hino, eu era do tenor, do grupo de jovens, e ela era do soprano. Uau. Entendeu? Então, a gente tem uma E vivência agora com vocês esse... cantando aqui. A gente, tipo, aqui, cantando o que a gente... Lá, sabe? Aí vem toda aquela carga de A memórias e lembrança. O tal. que Deus fez. Exatamente, Né? E o hino fala, exatamente. Deus pode. Tem Deus toda uma pode. mensagem, né, por trás, assim. Então, esse hino Deus Pode tem, sim, uma relevância pra gente. Tem o Pensando Bem também, outro hino que marcou a nossa vida, marcou meu ministério. Aí depois veio o Enquanto Eu Te Adorar, que aí foi um divisor de águas mesmo, do que eu já tinha vivido até aquele momento. Então, tem alguns hinos mesmo que marcaram, e esse é um deles. Aí eu Isso, até lembro disso. Em relação a hinos, né, já que nós estamos falando de hino, qual foi a sua primeira canção, assim, que Deus te deu? Primeira minha canção, já que você... Tem um hino que Deus me deu... Tem que tocar. Vai, já está preparado ali. Tá. Tem um hino chamado Filho Estou Aqui, que ele tá nesse CD que eu nunca lancei. Ele tá nesse disco lá atrás. Matriz? Você Isso, mandou naquela pro matriz. Amazonas? Isso, que eu mandei. Não, eu mandei pra CPAD. Isso. Não pôde mandar, né? Isso, que foi pra CPAD. Ele tá nesse disco, que se chama Filho Estou Aqui. E, assim, por uma bondade de Deus, eu participei de um projeto com um produtor chamado Leandro Rodrigues, que é o mesmo produtor do Paulo César Baruch. Foi ele que gravou os meus 2 discos pela CPAD, foi ele ele foi o produtor. E aí ele produziu essa música comigo, piano e voz. Uau. Aí essa foi acho que foi a primeira música que eu escrevi, foi essa. Aí depois veio uma chamada Céu Azul, depois tem uma Feliz com Deus, aí tem uma, daí depois andando um pouco mais para frente tem a Precioso Sangue, que o conjunto canta aqui. Sim.
E aí outras vieram acontecendo, né? Recentemente eu lancei 4 músicas novas. Sim. Dessas 4... Esse ano, né? Foi um ano de lançamentos, né? A cada 2 meses e meio eu lancei uma música nova. Aí, dessas 4, 2 são minhas e 2 são com parcerias com o meu produtor. Então, a primeira mesmo é essa, Filho, Estou Aqui. Aí depois vieram... E quando você recebe, tipo, Deus te dá, né? Quando você recebe, Deus tá me dando uma canção. Como que acontece, geralmente? Você tá assim, em algum lugar, num quarto? Sabe específico? quando você tem assim, comigo, tá? Já aconteceu assim. Sabe quando você tá fazendo alguma coisa aleatória e de repente você tem uma ideia, sabe? Nossa, isso aqui eu podia fazer tal coisa. Aleatória, não sobre música, mas... nossa, eu podia fazer tal isso, fazer aquilo. Sabe, você tem uma ideia de fazer alguma coisa? Comigo, algumas composições são assim. Nossa. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa, aí na hora vem uma melodia na minha cabeça. Eu começo a cantar, aí eu vou lá no celular, corro, já gravo a melodia. Isso, a melodia, sem letra, sem nada. Só? Aí eu vou na Bíblia, aí leio alguma coisa, busco alguma referência, aí começo a trabalhar em cima daquela melodia. Se a melodia eu sinto que é uma melodia assim que ela fixa na memória, ela já vira coro. Aí depois eu começo a trabalhar a estrofe. Então aquela melodia que chega, vira a parte principal, o coro. Isso. Pra mim, em algumas composições que eu tenho, nem todas as composições que eu tenho estão gravadas. Tem algumas que estão em caderno, tem algumas que estão gravadas no celular. Então, as que eu sinto que assim que veio mesmo, eu faço dela coro. Faço do coro da música. Então, aí depois eu trabalho estrofe, especial, segundo estrofe, essas coisas. Mas tem composição que vem inteira. Tipo, a Precioso Sangue foi assim. Um dia de madrugada, eu acordei, aí fui pra sala e eu tava montando o repertório para o meu último disco pela CPAD. E aí eu falei, eu quero muito um hino sobre o sacrifício de Jesus. Quero muito um hino assim. Ai, que lindo. Aí fui e orei e tal, e a madrugada inteira ali, peguei a Bíblia e fui ler lá na descrição de Mateus, ele falando sobre o sofrimento de Jesus e tal. E depois fui comparando com os outros... Marcos, Lucas e tal, o que cada um falava, e no resumo, aí eu escrevi aquela, e aí na hora que chegou no coro, que eu tava escrevendo assim, aí comecei a chorar na sala, e já senti a presença de Deus. Esse hino, assim, pra mim, de todos que eu já escrevi, acho que Precioso Sangue é um dos mais bonitos que eu já escrevi. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Qual que te marcou mais? Né? Tipo? Eu acho que Precioso Sangue é um dos mais, assim, mais espirituais que eu já gravei. Você só assim. quis fazer um hino voltado pro sacrifício? Ou você estava vivendo alguma coisa que te levou a pensar sobre Não, isso? eu quis. Você quis. Eu quis. Foi proposital. Foi proposital. Por quê? Porque no meu disco anterior, eu não havia falado nada sobre esse tema. Sim. E nesse disco, na época era novo, a gente lançou ele em 2017, 2018. Eu queria ter esse tema. Falar sobre o sacrifício de Jesus, sobre a morte, sobre sangue e tal. E aí eu me dediquei e fui buscar em Deus inspiração para aquele tema específico. E ele deu, e aí Deus me deu. Teve um outro hino que eu escrevi, que está lá no primeiro disco pela CPAD, que se chama Verdadeiro Adorador. A gente estava numa luta para conseguir um hino no estilo mais pentecostal. Sim. E a gente já havia pedido hinos para alguns compositores fortes, assim, tipo Anderson Freire e tal, que segue essa linha, né? E aí a gente não conseguia a resposta, o que eles mandavam, a gente sentia que não era, sabe, aquilo, sabe? Mandou por mandar, não teve uma preocupação, sabe? Aí eu falei, falei pro meu produtor, quer saber, mano? Me dá uns 2 dias aí. Aí, beleza. Ele falou, a gente precisa acelerar o processo e tal, não sei o quê. Beleza, me dá uns 2 dias. Aí eu voltei no estúdio com a música pronta. Eu escrevi. Olha, 2 dias? 2 dias eu escrevi um hino Verdadeiro Adorador. E assim, ficou muito bonito, por sinal. O grupo geral das irmãs em Guarulhos pegou ele para o congresso. Que lindo. Nos anos atrás, pegou, cantaram. E as irmãs até me cobram em algumas igrejas que eu vou, que eu não canto, elas... Tem que cantar Verdadeiro Adorador, não sei o quê, tá, por favor, me perdoa. No total, quantas canções você tem? Gravadas, eu acho que passa de 10. Você tem noção de... Não. Eu acho que... Aí já não tem mais, né? Umas... Eu vi um meme. Ele vem com os memes dele, gente. Não passa nos grupos do WhatsApp, vem no podcast. Uma mulher falando que ela, com 18 anos, ela já tinha mais de 800 composições. Tá bom. No púlpito ainda, ela falou, você tá achando que tá falando com quem? Eu falei, meu...
Ok, né? Aí eu falei, eu acho que eu ia imitar ela aqui, mas deixa eu falar. Mas não, mas eu devo Não, ter todo mundo assim entrar em umas... crise aqui, acabou o podcast. Eu devo ter, assim, umas 25, 30 composições, mais ou menos, por aí. No total, só? No você total. acha? Será que você Eu tem acho mais, que não? sim, porque eu não escrevo assim por demanda, sabe? Eu escrevo quando eu sinto de Quando escrever. recebe. Quando vem, tipo, Isso. profundo, né? Eu não saio. Hoje eu vou escrever uma música aqui. Vou compor uma. Amanhã eu vou mais uma. Não. Você não quer bater a meta da irmã. Isso, isso mesmo, é isso mesmo. Não, É isso mesmo. vou ficar bem quietinho. Então eu não foco muito nessa parte de composição, embora eu sei que é uma área que eu gosto, mas então eu não vou assim muito por demanda, por quantidade. Eu prefiro ir na qualidade, sabe? Se sai uma, Saber sai uma boa. Deus está te dando, né? Uma coisa que está vindo Isso. direto do céu, né? Exatamente. Mas tem gente que, tipo assim, Samuel Messias, por exemplo, Anderson Freire, por exemplo, são caras que, tipo assim, a gente costuma falar, né? Tipo, uns canetas de ouro. Os caras, o que eles escrevem é terrível, sabe? Samuel Messias vem aí de várias composições que explodem no Brasil e tal. Anderson Freire, então, nem se fala. São anos de sucesso com composições, assim. E eu admiro muito esses caras, assim. Mas bem assim, né? O seu é na paciência. Mas eu fico então. ali. O seu é na não, paciência. é na paciência. Não é tanto assim. Eu acho lindo o jeito de Começa trabalhar, a de Deus colocar trabalhar suas cada... composições na caixa de sapato. Talvez É verdade. É verdade. Isso não é sério. Gente, infelizmente, a gente passou um tempo com o Rafa, mas o Rafa está indo embora. Pois é. Mas a gente já Eu está em acho que é propósito. interessante Já tá a gente jejuando falar aqui desse pra ele negócio dos voltar. Estados Unidos, porque você percebe que Mas já ele tem uma acabou o influência muito grande do que são música americana, do avô, da mãe, né? Aí quando você vem para cá, que aconteceu? Primeiro conta se você vir para cá, porque eu e a Elaine hoje estava conversando. E a gente quer queria saber, exato. o que Deus falou, como que foi. Qual E motivo, agora você né? contando esse negócio de paciência, como foi esse processo para você vir para cá e viver esses Estados Unidos? Sim, então. Essa é acho que é a quinta vez que eu venho para cá, a quinta, sexta vez, uma coisa assim. E lá atrás, na primeira vez, vou tentar ser rápido, tá? Por conta do tempo. Eu fui cantar numa congregação no meio da periferia, numa igreja pequena. E lá, nessa congregação pequena, por isso que tem até um outro podcast que eu participei, que o pessoal pediu para eu deixar uma mensagem no final. Eu falei, olha, não menospreze os seus pequenos começos, seus começos pequenos, essas coisas. Por quê? Porque os seus pequenos começos te levam a lugares muito grandes. Glória. Verdade. Entendeu? Aleluia. Então, eu fui cantar numa igreja, tipo assim, dentro da periferia, um congresso de jovens e adolescentes, numa igreja pequena. E lá eu conheci um líder que era de Goiânia. Foi pregar. O grupo de jovens dele, ele trouxe de Goiânia, porque Meu ele tinha Deus. muita amizade com o líder e o pastor daquela igreja. E ele trouxe uma comitiva de Goiânia. Ele falou para mim, o líder, né? Eu não gostei de te ouvir cantar. Mentira. Mas eu fui de São Paulo até Goiânia ouvindo os jovens pedindo para trazer você para o congresso. Meu Deus. Para o congresso geral, você tinha que estar. E nessa época, o hino que eu mais cantava era o Ele Pode. Era o meu Esse carro-chefe. hino é lindo. Era o Ele Pode. Nos congressos que eu ia, se eu saísse sem cantar Ele Pode, eu apanhava na calçada da igreja. Ah, E mas aí- assim, né? Lindo, né, gente? Eu também E amei aí, ele. e aí ele falou, cara, não tinha opção. Quando foi chegando perto do nosso congresso, ou eu trazia você, ou eles me tiravam do Lixava cargo. aqui. E ele me levou. O congresso em Goiânia foi um dos congressos que eu conheci o pastor Bruno. Uau. Não foi nesse ano que ele me levou, mas foi num outro. Deus E- é lindo não, e vai demais, vendo, gente. aí E vai vendo. Nesse congresso de Goiânia, era um dos maiores congressos do Brasil nessa época. Eu conheci a líder geral da UMADEB, de Brasília. Aquele congressão Aham, maior do maravilhoso. Brasil. No ano seguinte, eu estava na UMADEB. Ela me levou. Uau. Então, vai lembrando, da congregaçãozinha lá da congregação Lá da periferia. Lá. periferia. aham. É na paciência, mas olha o que Deus faz. Meu Deus. Aí, 2 anos depois, eu estava cantando, 1 ano e meio depois, eu estava cantando para 20 mil pessoas na UMADEB. Você não tinha cantado para 20 mil pessoas? Não, aquela quantidade de pessoas, não. Ali o cara treme.
Ali Olha, o bicho pega. é a primeira vez para quem vai ali, que sobe naquele púlpito, que seja para dar uma 20 mil saudação. pessoas. Você olha assim, Você você não treme. consegue ver o final. Aí, aí eu conheci, nessa vez que eu fui na Almadeb, eu conheci um casal, o Ender e a Lara, e eles pegamos uma amizade muito grande. Passou o tempo, descobri que eles estavam aqui, nos Estados Unidos. Fui a segunda vez para a Almadeb, em 2017. Foi a segunda vez que eu fui lá, agora pela CPAD. E aí ele falou, aí eu recebi um contato deles. Falou, mano, a gente está aqui nos Estados Unidos já tem um tempo e eu queria trazer você aqui. Você tem visto? Um tempo atrás eu havia recebido uma profecia de que Deus ia me levar para alguns lugares fora do meu país. Eu tirei meu passaporte baseado nessa profecia mesmo. Uau! Tirei meu passaporte. Sem ter pra onde ir, não foi lá tinha lugar nenhum para ir. Tirei meu passaporte. Na eu profecia, trabalhava- você falou assim, não, eu vou tirar. juntei um dinheirinho. Você Como que eu preparou, faço? né, pra- Como que eu faço para Fez. tirar? Você preparou para viver a Como promessa. A promessa, tem gente que como- não se prepara, né? É isso mesmo. Verdade. É aquela, né? A oportunidade passa uma vez só. Uma vez só. Verdade. Aí Se eu não eu- estiver preparado, como é que eu ia? Exatamente. Aí eu juntei um dinheiro e arrumei um cartão de crédito e pum, apliquei no visto. Tem um paulistano essa Arrumei o cartão de meu crédito. cartão Você eu tenho que não sei. arrumar, vamos lá. Se vira, não tem A- nada não, mas vou na fé, meu filho. Coloquei lá, Coloca o pé e apliquei Deus no põe o visto chão. e solteiro. Eu, na época, tinha um carro. Deus tinha me abençoado com um carro e fazendo faculdade. Apliquei no visto. Tinha tudo para ter negado, para ser negado. Pelos meus status, pelas minhas condições. E aprovado. Aprovado. Como Aí é fiquei que com o pode, visto né? lá. Ficou guardado. Passaporte e o visto. Um ano depois... então não foi só a tirada do passaporte. Não, foi a foi o você visto. ousou. Já foi Ah, junto. Eu Já achei, foi junto. Eu tava na Não. inocência. Não, Chegou ele é o passaporte ousado, na minha filha. casa. Chegou o passaporte na minha casa no mês seguinte. O visto. Eu já estava já me organizando para o visto. Aí fui, apliquei para o visto, peguei o visto e não tinha convite de nada, de nem sondagem. Eu tinha uma profecia. E Eu você tinha a cria palavra, nela, né? eu tinha a palavra de Deus. E criei nela e acreditei. E passou 5, 6 meses, o Ender me liga, daqui dos Estados Unidos, de Uau. New Jersey, na igreja em Newark. Falou, mano, você foi a primeira pessoa que me veio na cabeça de trazer aqui para o primeiro congresso de adolescentes nosso. Meu Deus. Você tem o visto? Tem. Tem. Tá pronto. Tá pronto, preparado. Tem a Ai, balda na gente, agulha. eu preciso cuidar mais da minha vida. Que testemunho, meu. Ai, Jesus, ajuda Aí eu nós. falei, tenho. Aí ele falou, nossa, que bênção, sério? Eu falei, sério, eu já tinha recebido Porque a maioria é tudo lesado. A Eu já tinha maioria- recebido... Nossa, visto, não. Não é só Nem um sabia RG, que não? precisava. Não é só um RG? Não. Não, Aí eu meu falei, filho, Deus já tinha me falado e eu já tô pronto, mano. A data que você falar... Que lindo de ver isso, Aí gente. eu vim pra cá, acho que Tá foi... vendo? Acho que foi em junho, mês de junho de 2017, 2018, uma coisa assim. E aí vim a primeira vez. Depois disso, Deus só Quando foi você tentou o fazendo as visto, coisas a Ariana estava com acontecer. você? Já foi os dois A juntos? ou só gente você? namorava. Ah, você estava Só namorando. É? Aham. Ah, Só tá. namorava. Era nem pela noivo faculdade. A gente nem noivo não era ainda, só namorava. Oh, E é uma das coisas, é um dos pontos que eu achei que de repente fosse dificultar, né? Não Pra tinha, você. não era casado, não tinha um trabalho registrado, eu só Sim. fazia faculdade, atendia agenda, e tinha um carro, só isso, não tinha nada no meu nome além disso. ah, mas Do tinha uma carro e do- outra coisa que era mais importante, né? A É. promessa. Tinha A dívida com promessa. você. A promessa. só Eu tinha meu nome na SPC Serasa quando eu consegui meu visto. Não era sobre isso que eu ia falar. Aí consegui. Amiga. E aí as coisas. Aí Deus só foi cumprindo as promessas, né? E o pastor Bruno? Onde é? Pastor Bruno, conheci ele em Goiânia. Depois de Goiânia, ele morando em São Paulo, a gente só se encontrava fora do estado. Sério? Ele no interior, né? E eu na capital. Mas a gente se conheceu em Goiânia. Depois a gente se encontrou de novo em Alagoas. Acho que em Alagoas a gente trocou mais ideia, assim. Acho que até trocou contato. Aí depois ele foi atender uma agenda num bairro do lado de onde eu morava, Jardim Soberana lá. Um bairro bonito demais. Não imagino. Marcou a vida dele. Com esse naquele nome lugar. soberano, Guarulhos. E aí... Mas aí fez ele pular o assunto, né? Lá do visto. Veio a primeira vez e aí... Então, aí foi quando eu conheci... Quando eu conheci o pastor Bruno. Mas antes, quem me trouxe a primeira vez foi esse Aí ele pessoal. falou que ele começou a Aham. vir. Isso, aí depois a segunda vez que eu vim foi para atender a cidade de Plymouth, em Massachusetts. Massachusetts, Aham. isso.
Aí, dessa vez que eu vim em Plymouth, eu já fiquei mais tempo. Da primeira vez foram 10 dias, da segunda vez foram 30. Aí, a terceira vez, eu vim... Deus foi abençoando as coisas. Eu e minha família, a gente se organizou 1 ano para tirar 10 dias de férias em Orlando. Aí veio todo mundo. Que aí lindo. a Ariane já veio. O visto... A Ariane tem a história também dela tirando o visto, junto com meus pais, meus irmãos. Foram Sério? todos na mesma cabine, assim. Mentira! Uma muvuca de guarulhense pra tirar visto. Ele falou assim, não, vou dar pra todo mundo, Isso aí Deus vai quebrar isso tudo aqui. Deixa eu dar logo Mas vai ser liberar. fechado. Ou eu Vamos entrego o visto, vandalizar vai aqui, dar. né? Quadrilha. Aí todo mundo pegou e a gente veio pra cá. Aí foi a terceira vez. Aí depois eu vim uma vez pra atender aqui. Foi, eu não lembro Glória a qual foi o Deus, congresso. né? Aí depois essa. Acho que foi a quinta vez. Mas dessa você veio pra ficar mais tempo, né? Aí a outra Aí o vez que foi foram- o propósito, né? A sua intenção de vir pra cá? você tá Essa falando vinda. dessa Dessa agora agora, que você você- ficou esse tempo, período Então, maior. eu sempre tive o desejo de morar aqui. Sim. E, acho que talvez pela questão musical. Que era isso eu Você já tem desde criança, você, desde negócio do hino. sempre. E depois, quando eu estava mais independente musicalmente falando, eu não abandonei, né, essa questão musical sua. americana. Então, Aham. continuou comigo. Mas eu comecei também a ouvir bastante gente do Brasil. Então, uma das minhas, que era uma das minhas maiores referências, tipo, o cantor do Getsemane. Aí... Pode falar? É o cantor do Getsemane. Por isso que eu falei, o cantor do Getsemane. Aí, mas mesmo assim, mas a referência do cara era só americana. Então eu tinha essa vontade de, nossa, eu preciso um dia, né, ter essa experiência lá. E aí foi quando surgiu a oportunidade de vir para cá, de fazer um test drive aqui. Ver como que é. Vou ver como é que coitar. mudou, é. né? Aí hoje eu não quero nem saber mais daqui. Agora Gente, já corta pegou a parte. o ranço já. Ó, uma coisa interessante que, tipo assim, eu achei legal você falar assim, eu vim nessa raiz, mas aí eu já comecei a ouvir brasileiro. Eu acho que isso se deve a essa transição, inclusive, no Brasil. Aham. Que, tipo, quantos anos... Tua mãe tem quantos anos, mais ou menos, assim? A minha mãe tem 58. Essa época, o internacional no Brasil era muito forte, porque no Brasil não tinha uma coisa muito interessante no mundo gospel, se tratando de música. Sim. Então, quando veio pra você, já foi diferente. Você viu Raiz Coral. É que no Brasil até tinha, mas era tão difícil de achar que, assim, era o Álvaro Tito de um lado... Ele aí era muito tinha- único. Entendeu? E, assim, realmente, se você for pensar agora... Tinha estilo americanizado. Kadosh, mas não... Sei lá... Então, não tinha tanto, assim, mas já aqui... Quando já veio na sua adolescência pra cá, já ficou, inclusive, tipo assim, o Brasil já brasileirou o americano, o estilo isso americano mesmo. lá, já ficou mais bonito lá. Parece que ficou até mais bonito. É isso mesmo. Agora o americano tá pegando o brasileiro. É, o português. Tão inclusive, trazendo eles pra aqui cá. estão Tá trazendo copiando pra lá. cá. Exatamente. De tanto que ficou bonito lá. Então, acho que é É. por causa disso que você falou. Comecei a ouvir Brasil mesmo. Michael W. Tinha Smith Brasil. gravando com a Gabriela Rocha. Foi. E em português, traduzindo pra cá. Então. Inclusive, ficou muito bom. Acho Ficou que o lindo. Atos 2, né? Foi Acho que o Atos 2. que eles Ela também gravaram. gravou aquele da... Mas aí é da mulher, né? Daquela americana do cabelo curtinho. Esqueci o nome agora. Não sei qual que A é, não. sei Cici? também, gente, Não, eu não é não- Cici. Ah, da Cici, É, sim. não é? Ela e a Cici também gravaram Gravou. juntas. I Believe, acho que é I Believe. É. E, então, as coisas meio que a gente tá virando referência pra alguém, né? Eu acho. Estamos virando. Glória a É. Deus, gente. Aleluia. Então, eu tinha essa vontade de experimentar, sabe? De saber como é que é. E aí, esse tempo aqui foi muito bom. Está sendo muito bom. E aqui, vocês falaram, né, da questão de eu cantar e tocar. Foi de julho pra cá. E realmente foi. Ah, é. Nossa, Entra nesse sério? ponto aí, porque a gente não acreditou até agora, mas vai. Não, porque assim, lá no Brasil eu tocava piano, mas só que assim, o básico do básico do básico, para compor, às vezes para dar aula, porque eu dava aula de canto lá também, às vezes por conta de questão de agenda, não conseguia fixar ali o aluno num dia sempre, porque às vezes eu estava fora, estava viajando, então não dava. Então eu usava o piano para isso. Embora eu soubesse da importância que é um cantor saber um instrumento. E o violão eu já tinha um pouquinho mais de sensibilidade, porque eu fiz um tempo de aula com um baixista da minha igreja. E aí eu consegui pegar algumas coisas. E aquilo, as poucas aulas que eu tive com Já ele te ajudou. já me ajudou. E aí, quando eu cheguei aqui, em julho... Não, da outra vez que eu vim, do ano passado, Você Sim. estava aqui ano que a Ariane passado. não veio, né? Da outra vez. Então, eu já fui meio que obrigado a começar a pegar o instrumento, porque eu sempre odiei playback.
assim, a minha vida cantando assim, nas né? igrejas... Odiar foi bem forte, mas ok. Não, mas é porque eu odeio mesmo. Porque eu já Ele passei... mantém. Eu achei que eu ele já ia passei mudar, umas né, a vergonhas fala. com playback que, assim, não quero nunca mais na minha Da vida fase passar. da caixinha da latinha. Na fase da latinha, do case de latinha, não tinha o CD, colocava lá. Pegou trauma. Não, trauma, Arranhava. de tipo assim, o hino do Elias Silva começar e... Ega agora... Aí o playback começar a travar. Aí Oh volta. my God. Aí de novo. Aí começava, aí travava de novo. Aí eu falei, olha, isso não é vida pra ninguém. Não, Aí não eles dá. falavam, ó, o inimigo trabalhando. Aí comecei a fazer amizade com os meninos que tocavam, a gente começou, pum, juntou uma banda, aí essa banda andava comigo. Então eu tenho amigos que são meus amigos até hoje, estão lá até hoje, que tocam e tudo, e que andaram comigo durante 10 anos do meu ministério. A mesma equipe, os mesmos músicos. Qualquer lugar que você ia, você levava os caras. Só não conseguia para fora do estado, porque Gasto, né? gastos e tal, essas coisas, mas dentro de São Paulo ali, interior, essas coisas, era sempre com eles. Então eu tirei da minha vida esse negócio de playback, entendeu? Sim. Então onde eu vou, eu luto muito para que A gente percebe. Mas hoje não arranha mais, né? Hoje é no celular, Põe então... playback, Rafael. Põe playback. Não. não, eu canto a 2, 3. capela, mas eu, Vai lá, só a garganta. então eu luto muito para tirar isso. E aí foi quando eu cheguei aqui no negócio do violão, da outra vez que eu vim. E agora, Hartford, na igreja de Hartford, Mineola. Então a gente está sempre ali, foi aperfeiçoando. E ainda tô meio que andando meio que com bicicleta de rodinha, sabe? Mas eu tenho muita vontade de melhorar, especializar. Mas assim, uma legal coisa que é mesmo. legal é que tipo, você tem coragem, né? Mesmo não sendo o ésimo que você quer ser, você pega num culto o violão e toca. Hoje eu já me vejo assim, de repente, nessa volta para o Brasil, alguma igreja que eu não consiga levar um músico, um amigo meu, eu pego o violão e vou lá e vamos, você e o entendeu? Hoje vocês sabem, hoje no Brasil não tem tanta dificuldade de ter um músico na igreja lá. Qualquer congregação que você vai tem ali um baterista, um baixista, um guitarrinha, um tecladinho e tal. E hoje os caras sabem, os caras são atrevidos, eles sabem tocar. Os meninos são curiosos, né? São curiosos. Você chega, você começa a tocar, os meninos vão atrás e ir embora. Então, tinha muitas igrejas que eu chegava, às vezes, só falava, não vou conseguir levar minha banda. Mas aqui tem uns músicos. Aí eu mandava os hinos antes, os caras tiravam, deixava tudo certinho e, pum, chegava lá e cantava. Ok. Sabemos que você, né, Rafa, não tem só o dom de louvar e de tocar, né? Meu Deus. Mas sabemos que você tem o dom da palavra. Isso aí não é mistério para ninguém. O que você fala para nós um pouquinho sobre pregar? Então. Assim, você não faz muito, mas deveria. Porque assim, você Né? preparou o visto para os Estados Unidos. Pronto. Você está preparando o quê para falar? A palavra. Ou essa você não acredita muito? Nossa, essa daí eu confesso que eu tô lutando, Por quê? tipo Jacó e o anjo, sabe? Mas não é para ser abençoado, é para empurrar. Não, é brincadeira, Deus me perdoe. Quantos perdão? Agora eu vou contar já depois. foi uns 4 aqui. Que eu já Glória a pedi. Deus, Senhor, perdoe então, Jesus. Mas, não sei se vocês lembram, mas eu falei daquele culto no lar lá atrás, sabe? Da época do Jesus, Sim, do lá, Jesus. que o rapaz Voltou falou Jesus. que Deus me usaria também na palavra e tal. E aqui, lá no Brasil, antes de vir para cá, eu tinha pregado poucas vezes. Tinha pregado mais em círculo de oração, tanto da minha igreja quanto da igreja de Ermelino Matarazzo. Preguei em um culto na minha igreja. E comecei a atender já algumas das congregações do setor onde eu congreguei antes de vir para cá, que é onde o meu sogro pastoreia. Então, praticamente em todas as igrejas onde o meu sogro, das congregações que fazem parte do setor, eu já fui para ministrar, tanto para cantar quanto para pregar. Então, Deus foi começando a aquecer as coisas, né? Aí, quando eu cheguei aqui, Deus foi me dando as oportunidades. Deus continuou mantendo essas oportunidades. É um conjunto, né, gente? Traz pregador e o cantor junto. Mas, assim, é uma área que se eu pudesse escolher, como na minha vida eu não escolho nada, é Deus quem direciona tudo. Glória a Deus. Se eu pudesse escolher, a área de ministrar o louvor é mais fácil, mas eu gosto tanto de pregar quanto de cantar. Sério? É um dom, Tô descobrindo gente, né? isso agora, sabe? Tipo assim, no momento que eu tô ali no púlpito ali, que eu tô falando, que tal, que eu sinto que que Deus está me usando para abençoar alguém. Sim. Isso é muito gratificante. Então, eu gosto muito também. Mas eu sei do peso que é a responsabilidade, eu sei do quão sério é, o quanto que tem que ter de preparo, Exato. entendeu? Então, aí isso às vezes me dá um pouco de receio, me deixa um pouco amedrontado.
mas é um medo que eu estou vencendo e graças a Deus, Deus tem me abençoado. Mas você Deus tem ministra louvor, né? Ministro. Isso que Não eu é ia falar. isso, Eu ia isso, falar, porque, isso. tipo, Mas eu já falam pessoalmente meu, né? Deus já usou ele louvando para falar comigo e na Ministrando, palavra. E ministrando a palavra. Só que no louvor você vem baseado naquilo que você está cantando. Cantando. Sim, Entendeu? é. Agora, Tipo, fica um pouco mais fácil, aparenta mais fácil. Isso, aparenta mais fácil. Agora, na questão de ministrar a palavra, você tem que construir tudo. Entendeu? E aí não é um medo de pregar essas coisas, mas é um medo de repente, você construir um alicerce errado. Uau. Entendeu? É, É uma boa forte. preocupação. Então, isso me faz dar passos um pouco curtos com relação a E isso. eu achava que ficaria Mas- mais fácil vindo do louvor para palavra. A gente sempre acha, né? Que nem quando você subiu no púlpito, você falou que aquela fala básica que todo crente Todo fala, mundo fala. que as pernas tremem, Aham. que a mão fica molhada. E aí depois, tipo, o Rafael Você apareceu. já ali. cantou para 20 Tipo. mil, né? Aham. Pensei que isso não rolava mais. Não, que isso. E assim, o nervosismo mantém, tanto para um público pequeno quanto para um público grande. Não acaba, né? Não acaba e espero que continue. Que, assim, eu pelo menos sinto que é o meu corpo correspondendo a algo. A tipo assim, presença ali, um temor. E assim, é o temor, exatamente. Temor. Exatamente. Eu lembro O que uma dia que pessoa, você- alguém que pregou, que falou sobre. Eu acho que foi o Thiago. Eu também, acho que naquela vez que eu Do tive a oportunidade Neemias. de pregar aqui, Também falou. eu falei sobre isso. Eu falei, o dia que eu não tiver mais esse, É, você esse falou, temor, verdade. essas coisas, eu prefiro... Não tem como. Não Aí faça Deus não vai mais. estar, né? Alguma coisa tipo, eu falei, irmão, se você sobe aqui e não tem esse temor, tem não esse faz temor. mais, porque você já perdeu entendeu? A essência daquilo, né? Então, eu me preocupo muito, mas Sim. é algo assim que eu tô aprendendo não a gostar, mas a amar fazer. E, inclusive, tem algumas igrejas aqui que têm me levado para cantar e pregar, e Deus tem me feito ver frutos assim, Glória a Deus. É lindo. colhidos na hora, que pessoas... Ele tá te mostrando que realmente, tipo, pessoas não é sobre aceitam- você, eu tenho esse propósito, né? Exatamente. Tipo assim, pessoas aceitando a Jesus. Inclusive em Danbury, hoje, onde meu sogro está indo pregar, na igreja Strong God, do pastor Elias, um abração para ele. Hoje eu não pude estar aí acompanhando meu sogro, mas eu sei que vai ser uma benção. E assim, eu tive a oportunidade, a última vez que eu estive lá, foi para ministrar também a palavra e cantar. E eu preguei, e aí um rapaz, entre outras pessoas, um rapaz veio e aceitou Jesus. Glória. Uau. E aí ele falou, olha, depois a gente chamou algumas pessoas para orar na frente, tal, orou e tal. Aí esse rapaz veio e depois ele contou, ali antes de terminar o culto, ali na frente mesmo, ele falou, eu acabei de sair da internação do hospital e eu havia tentado suicídio. Meu Deus. Tinha tentado suicídio e o meu irmão morreu no Brasil, parece. Ele falou, meu irmão morreu no Brasil e eu não aguentei essa situação e tentei me matar. Uau. E aí Deus me livrou da morte e assim, o primeiro lugar que eu estou indo depois dessa situação é aqui. Uau. Que responsabilidade, né? E aí? Aí, quando eu ouço uma coisa dessa, tipo assim, não é um alívio, não, é um peso maior. Te ainda. mostra, Aí você fala né? assim, Tipo nossa. assim, sabe? Mostra, né? Olha a dimensão do que você faz, até onde Porque vai. às vezes a gente não enxerga, né, dessa forma. Que é tão E aí- grande, que é tão, tem que ser tão responsável. E assim, eu até comentei, acho que foi na mesa com o pessoal aqui na igreja, não lembro o que foi, mas quando eu sei que eu vou ter a oportunidade de pregar, o meu dia, assim, ele é diferente. É baseado no pregação. Ai, Jesus, o que eu vou até falar, o meu humor pai? muda. De Fica- verdade. é. Eu não consigo desenvolver uma conversa descontraída. Você não vem com palhaçada, por muito- Não, eu não Tipo, consigo. Meu não Deus. consigo. Não consigo. E aí... Eu acho que é muito eu na vida. Não consigo. E aí... Eu fico o meu assim, humor meu Deus, será muda, que vai eu fico mesmo? tenso, aquele negócio, não consigo comer direito. Nossa, que com É isso, verdade, né? é verdade. Aproveita Fica- já faz um jejum. Eu fico nesse nível. Acho que Deus querendo me mostrar alguma coisa. eu, tipo assim, eu fico nesse nível, assim. E aí... Mas eu entrego tudo na mão de Deus. Glória a Deus. E Deus faz Não coisa tem bom linda, melhor, né? E aí é isso. E Eu agora estou você, me descobrindo. voltando para o Brasil, diz pra gente uma grande lição que você está levando dessa última vez com a Ariane, com o bebezinha. Mudou, né? Sim. Você eu viu que não entendi. era igual quando você vinha antes. Tá levando uma lição. Não, é totalmente Você viu que diferente. morar aqui Não, é totalmente diferente. coisa, né? É totalmente diferente. Tem Trabalho. a perspectiva, a visão é outra. Eita, né? Não se compara
quando você vem aqui para atender uma agenda ou quando você vem para Turistar. e tal. Não, tipo, eu tô fazendo, por exemplo, meu sogro e minha sogra tá aqui. Eu tô fazendo por eles o que faziam por mim quando eu vim. Quando você vem. Entendeu? Então, agora eu consigo de uma outra, Outra visão. uma outra visão e Sou ver as morador. coisas, né? Ver as coisas, ver como que as coisas funcionam e tal. É totalmente diferente. E agora, isso falando do âmbito vida normal. Certo? Secular. Assim, agora, ministerial, aqui, o que eu estou levando para o Brasil é questão de utilidade para o Sério? reino. Aqui, mesmo lá, estando fora de casa, atendendo a agenda o tempo todo, eu ainda me sinto mais útil para o reino aqui do que lá. Glória a Sério. Deus. Aleluia. Lindo. É resposta Eu do precisava Senhor. ouvir isso. Isso não quer dizer nada, tá? Quer dizer tudo, Rafael. Quer dizer Diz muito, tudo. Rafael, para você não, mas para O que nós. que você aprendeu com nós, os músicos aí, que só arrancou Né? os restos do Glória a cabelo que Deus. você tinha? Que é na paciência mesmo que Deus está trabalhando. Que seu nome tem tudo a ver, né? Paciência. Aleluia. Gente, o Rafa manda mensagem no nosso grupo do WhatsApp, ninguém responde. Eu não sei para que tem aquele grupo. Eu sou uma das que ninguém responde. Eu falo, eu mesmo respondo, Ele eu dou responde risada aí, do que eu gente. respondi. Vocês não vão falar mesmo? Ninguém fala nada. Tipo, Eu acho todo que o mundo só pessoal dá aquela deve- olhadinha. Eu acho que eles devem olhar o celular e falar É o assim, Rafa. É o ele tá Rafael. mandando mensagem, deixa aqui. Ai, É Deus. desse jeito mesmo. Mas assim, é um outro prisma, né, de ministério, sabe? Que, mas esse é o ministério do Brasil. Não, o meu ministério é somar no reino. Eu entendo isso. Agora eu estou entendendo melhor isso. Não é que eu não entendi, mas entendo melhor isso. É servir no reino usando as ferramentas que Deus me deu. Entendeu? Lá eu usava. Mas eu usava de uma forma, um pouco limitada, pode-se dizer. Ajudava quando dava, mas aqui é diferente, entendeu? É diferente. Aqui é frenético. Então, eu percebi isso. Essa é uma lição que eu estou levando para lá. E aí agora a gente vai ver, voltando para lá, como que vai ser Verdade, o como retorno que para vai ser, essas né? questões de agenda e tal, como que eu vou digerir as coisas, entendeu? Desse Um período mês aqui. lá. Você vai querer quero voltar pra voltar nós pra trás. Oi? Você vai querer voltar pra nós depois? Não sei. Vai, filha. Você gosta de esnobar. Fez com a Ariane às vezes com nós. Ariane não quer, não. Ariane tá contra ele, filho. Isso aí. Ela quer ficar Ariane com a é dos gente. nossos. Ariane quer ficar com a gente. Ela quase Do que nosso fica pro time Natal, aí. Natal e Ano Novo. Mas já tem algumas coisas fechadas lá de agenda assim, e eu não é ansioso para voltar, mas para saber como vai Que ser. vai A sua volta, né? É isso, como que vai ser, Seu quando eu sentimento, voltar. o que você vai sentir, como que Isso, vai ser diferente. Exatamente. Ah, Aqui é muito legal, né? Eu ia fazer 3 Gente. perguntas para ele. Você tem mais alguma pergunta para fazer? não. Eu Que ia é, falar como sobre a gente tocar. falou com o pastor Bruno, 3 livros, né? Sim. Eu fiquei curiosa para saber 3 músicas que você mais gosta. Tá, Isso. tem... De toda a sua vida, assim, sabe? Tá, Não vamos lá, apelou, então. hein? Só 3. Ele é cantor, Tem 30 Camila. anos. Mas o que vai? Vamos lá. Uma é bem recente, eu já falo. Deixa eu buscar uma lá de trás, deixa eu ver se tem alguma lá de trás. Olha, que tem bastante significância para mim, realmente. Ele pode, Ele pode, né? porque eu comecei cantando ela adolescente e fui até, Atravessou o continente atravessei cantando. o continente cantando. Aqui, Deus me abençoou muito, tem me abençoado muito através da música Speak Jesus. E, inclusive, ela é uma das músicas que eu não sei porquê, mas eu tenho dificuldade de decorar música em inglês. Mas ela é uma das que eu Você Foi conseguiu fácil. decorar. que eu tô conseguindo, assim. Mas é de tão... Fala tanto comigo, assim. Essa. E uma terceira, Enquanto Eu Te Adorar. Que é a que eu Ela é canto. especial. Agora, Que para aí- você decidir, eu vou cantar uma aqui agora, um pedacinho, qual que seria? Eu quero que ele cante a primeira. Mas tá bom, E é bom Camila. você saber a letra. Não é passar vergonha ouvir. Meu Deus. Rapidinho, qual é o porquê esse chamego com Enquanto Eu Te Adorar? Porque ela é sua, É, né? ela é uma composição, como eu disse, da minha prima. Ela é uma composição da minha prima, mas é um hino que ela sentiu de Deus de me Te ceder dá. para eu gravar. Sim. Entendeu? Então é uma composição dela, mas que eu sou o intérprete, Sim.
Então, esse hino me levou a lugares assim onde eu jamais imaginei chegar, tanto na questão ministerial quanto na questão física. Tipo assim, me levou a alguns lugares. Mas esse hino eu já recebi vídeo de pessoas cantando no Japão. Tipo, num culto no Japão. Então, pra você ter uma ideia. Então, ela realmente, né? Assim, me abriu as fronteiras de muitos lugares, essa canção. Então, para mim, ela é um marco na minha vida. É o que eu falo que é o divisor de águas no meu ministério. É um antes do Enquanto Eu Te Adorar e um Rafael depois, né? E a Speak Jesus foi a que regeu essa minha temporada aqui. Essa aqui agora. Isso, esse tempo aqui. E aí, enquanto Ele Pode foi o meu começo, né? Seu início, lá atrás, né? tipo, em cima de todas as profecias, em todas as promessas, das coisas, de sonhos, ele pode. E ele continua podendo, graças a Deus. Glória a Deus. Agora a gente quer ouvir, né? Meu Deus. Oh, meu Deus. Vamos lá. Deixa eu ver. Como que vai ser? Vai lá segurar o microfone para ele, não sei. Não, acho que... Deixa eu ver. Tá? Eu vi um vídeo de um cara uma vez na igreja. Eu quero só ver. Qual é o gato? Ajuda. E, inclusive, foi lá na igreja onde eu congrego. Onde eu congregava lá, onde o irmão do nosso ministério, ele foi cantar no círculo de oração e não tinha um pedestal. Ele estava com a camisa de bolsa, ele enfiou o microfone aqui. Né? Mas ele tinha uma camisa de bolsa. E cantou aqui, ó, com o violão tocando e cantando aqui. Eu falei, meu Deus, isso aí foi criativo. Tem um pedestal, aquele ali, será que ver. Deixa eu pegar. Deixa eu ver, peraí. Acho que aquele ali o Jeda vai arrumar para você. Tá ali. Enquanto ele vai pegar, deixa eu só ver se tá afinado. Nossa produção. É tudo ao vivo, gente. Então... Tem todo um negócio aqui. Glória a Deus, que história linda, viu? Maravilhosa. Eu não nem esperava. Ideia. Não fazia ideia. Não mesmo. Muito obrigado, produção. Glória a Deus. Nossa equipe está de parabéns, gente. O Gedeia está de parabéns, gente. Liminha. Lembra do Liminha? Olha, eu sabia que vai soltar uma, gente. Muito obrigado, Liminha. Ele corria com o microfone pro Silvio Santos, né? Lembra? Vamos lá. Gente, eu não sei se vai pegar muito bem aí o som do violão, mas dá pra fazer tipo um medley aqui, ó. Ele pode. Ele pode. Deus pode restaurar o que perdido está. É só você crer e em suas promessas confiar. Não desista de Deus, Ele não desistiu de ti. Deus pode, Ele pode. Mas eu me lembrei daquele tempo ele é maravilhoso. em meio ao meu sofrimento, a gente vai amarrar ele aqui, gente, não vou deixar ele embora. A tua voz me acalmou. O teu timbre eu reconheço. Tu falas e eu obedeço, pois sei que enquanto eu te adorar, sem resposta não ficarei. Porque passe o tempo que passar, Senhor, toda espera tu recompensarás. Enquanto eu confiar, sei que por mim vais trabalhar. E mesmo que o silêncio venha me provar, tentando me fazer desconfiar, sei em quem tenho crido, és fiel comigo, é só confiar. Your name is power, your name is healing, your name is life.
every stronghold, shout through the shadows, burn like a fire. Teu nome é cura, teu nome é vida, teu nome é poder. Quebra as correntes, dissipa as trevas, vem iluminar. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Ei, Rafa de Deus. Glória a Deus. lindo. Desculpa o inglês aí, tá, gente? O inglês. Ai, não, Rafa, Desculpa o vai inglês. não. Fica aqui, menino. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mas a gente crê que você vai voltar rapidinho. Se Deus quiser, gente, se Deus quiser, é uma decisão assim bem Difícil. difícil, mas eu creio que Deus vai fazer o melhor, Deus, né? assim como Ele me guiou até hoje, Não vai vai ser continuar me diferente. guiando, Vai continuar não vai te ser guiando. diferente. E sei que os planos dele são melhores do que os meus em todos os âmbitos. Então, questão de confiar mesmo. Ai, foi tão bom, não queria acabar esse Foi. podcast, meu É Deus. porque acho que a gente fez maior que o outro. Eu acho- não sei, I don't know. Ok, mas foi benção, gente. É Vocês que o vão primeiro ser... era meio fraquinho também, né? Oh. Tô brincando, tenho intimidade com o primeiro entrevistado. Ai, mas foi muito bom, gente. Eu tenho certeza que todo mundo vai querer ficar pedindo mais aí, mas Sensacional. Não imaginei que ninguém existia eu não imaginei essa sua história. tua trajetória. Amém. Né? Valeu, Essa gente. forma de Deus trabalhar com você. É das lindo, promessas, é difícil as ter paciência, mas é profecias. muito Aprendi lindo. muito, é. Eu aprendi muito. A questão de você falar que tinha profecia foi lá tirar visto. Isso foi maravilhoso, forte isso foi demais. impactante. Isso vai ensinar muita gente aqui, Vai, viu? ensina a mim, ensina a mim. É isso, gente. Eu é fiquei isso. muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, mesmo às pressas, assim, que foi para todo mundo, mas Né? você sempre disponível, sempre servindo, né? Amém. Eu desejo do fundo do coração Somos que gratos você tenha um demais. excelente retorno, que leve todo esse ensinamento na bagagem, né? Que o Senhor trouxe você para viver toda essa experiência. Você tem agora muito mais lá para compartilhar com as pessoas. A mim, eu acho que já disse para você uma vez, que me ajudou muito, porque eu não tocava numas notas aí. Que ele exigiu que eu tocasse e hoje eu consigo tocar essas notas. Então não foi só ele que aprendeu o violão de Amém. julho para cá, né? Eu Glória a também Deus. desenvolvi um pouco mais. Aí eu Mas não me também tornei. dei uma certa dor de cabeça pro meu maestro. Ele tá indo embora me devendo, tá, gente? Porque eu não virei uma Gabriela Rocha aqui, mas... Amém, ele vai voltar e vai pagar isso, tá? Vou, Em gente, nome de prometo, Jesus. prometo. Rafa, muito obrigada. Deus abençoe sua vida, Amém. sua família. É um presente de Deus para nós, né? Verdade. Para Amém. nós, para a igreja, para todo mundo, eu especial. acho. Nossa, Então, eu que Foi um agradeço. privilégio, né? Eu que agradeço, assim, o carinho de vocês aqui do podcast. E agradeço também o carinho de vocês, tanto vocês quanto de toda a igreja, Sim, comigo, glória com a a minha Deus. família. Foi um dos pontos, assim, que eu me preocupei muito, que não era nem frio, nem dinheiro, nem nada. A questão era, tipo assim, como que o povo vai receber Vai a gente, receber. né? Como vai ser a receptividade, como que vai ser. E, assim, foi muito melhor do que a gente imaginava. Glória a Deus. Graças a Glória Deus. que Amém. lindo. Como você disse, né? Às vezes tem gente que dá dor de cabeça, tô brincando. Eu sabia. Amém. Tem que ter, Tô né? brincando. Brincadeira. Mas assim, tudo pra glória de Deus, tudo perfeito. Pra glória do Amém, Senhor. glória a Que Deus. bênção. Bênção, que bênção mesmo. Que Deus abençoe você, que vai ficar aí agora, Assistindo, esperando e remoendo. aguardando o próximo, em nome Volta de um Jesus. pouquinho pra você dar mais risada. porque Vai a gente lá, deu vai lá, compensa. bastante risada aqui. Vale a Compartilha, pena. comenta. Glória a Deus, louvado seja o nome do E ó, Senhor, gente. Mulheres Edificando Vidas. É isso aí, gente. Tamo Vai, junto. gente. Amém, Valeu. Pai Senhor.